Fala pessoal, estamos de volta em mais um Tô na Fé Podcast. Muito bem, galera. Como é que Muito bem. vocês estão? Tudo tranquilo? Nós estávamos com saudade de vocês. Estávamos ali comentando, argumentando, né? Exatamente. E vamos ter que entrar na casa desse pessoal, né? Nesse final de semana, né? Porque tá muito bem preso, né? Vamos incomodar um pouquinho, atrapalhar eles, tirar um Exato. pouco do sossego deles, né? Exatamente. Não esquece, Voltamos, né? né? Estamos aqui para poder Isso. Não falar mais um esquece pouco. de, compartilhar, curtir, comentar, né? Manda pra galera Exatamente. para nos ajude a ajudar. Nos Ou ajude a atrapalhar também. ajudar. Que, na verdade, nós estamos aqui como missionários, né? E nesse momento, cada um que vai ouvir se torna um missionário também, Michael. Exatamente. Porque através dele vai ser divulgado o canal, vai ser divulgado o nosso trabalho. E Deus vai abençoando as pessoas que vão tendo a oportunidade de estar conosco aqui. E você que tem feito essa parte de compartilhar, de como tu enviar para as pessoas, você talvez não tenha passado na sua cabeça, mas você terá uma recompensa, porque Deus vai recompensar cada um que está Sempre fazendo a recompensa. parte dele, né? Sempre recompensa. Então já faz o seguinte: Senta vai o aqui dedo. embaixo, dá o like, compartilha, manda pra galera. E comenta também o que você tem achado dos nossos programas, os temas que você quer ouvir, que você pretende ouvir. E tá frio. Não posso deixar que tá frio. Tá frio, tá frio. Tá frio. Lá em casa até que não tava frio, sabe? Não, lá em casa também, eu tava lá em casa agora mesmo, sem debaixo da coberta, não tava não. E eu assim, na frente do aquecedor. Ah, então. Sim. Então. O Aí pessoal tá. fala, tá, mas lá em casa não tava frio, não. Só lá fora, só do lado de fora que tá frio. Do lado de fora. Tá chegando, Sim. nós estamos na Europa, então tá chegando o inverno aqui, então tá começando a esfriar, tá ficando feio. Rapaz, Tá. diz que vai nivegelar. Ih, tá doido. Nivegelar. Eu não sei de onde é que veio essa linguagem, né? Eu também não faço a mínima ideia, nunca ouvi falar Vem de neve, vem de gelo, né? Agora, lá no sul, o pessoal vai nivegelar. Eu prefiro o frio do que o calor. É? Claro. Porque o frio, você fica debaixo da coberta, você liga um aquecedor, um negócio assim, e fica lá no coisa. O calor não, né? Ah, é? O frio, se você agasalhar bem, você sai na rua. O calor você sai na rua, você torra na hora. Você pode estar sem roupa nenhuma. Sai no sol. O frio não, o frio você engasalha ali, cruza os braços. Eu prefiro. Gosto é gosto. Gosto, cor, música não se discute. Só que gosto é igual nariz, né? Cada um tem o seu. Então. Tem. Não, cada um tem o dele. O meu é meu. Mas cada um tem o meu. Então, eu aqui já tá frio. Nós vamos providenciar ar-condicionado. Ar-condicionado não, aquecedor aqui pro estúdio, porque tá Mas frio. não vai adiantar, o pessoal não vai sentir nada, né? Mas é só nós mesmo, né? Faz de conta que tá com calor. Paga um paninho, passa no, né? Exatamente. Faz de conta que tá quente, né? Olha aqui, esse negócio tá até vermelho aqui, tá ó. Até vermelho. Aqui, ó. Parece que tá calor. Rapaz do céu. Mas é isso. Estamos de volta falando bastante asneira. Exatamente. Igual nós faz. Normal. Faz normal. parte, né? Faz parte. Normal. Mas também é ser humano, né? Enquanto a minha mãe dizia o seguinte, que quem brinca morre e quem não brinca morre do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então vamos morrer felizes brincando, né? Exatamente. E nós estamos organizando aí, mas em breve nós vamos receber algumas visitas aqui. Sim, estamos planejando aí. Coisa boa. E vamos fazer o upgrade no estúdio também. Agora em dezembro, vamos fazer o upgrade no estúdio. Atualizar o pessoal do que tá acontecendo. Às vezes a pessoa vê nós aqui fazendo, o pessoal não faz nada. Só vai lá, senta ali, grava um videozinho, pronto, acabou. E eu tô com saudade do Gabriel. Pois é, cadê o Gabriel? Sumiu. O Gabriel deve estar em casa. O Gabriel sumiu. Ele tomou o Doril. O Gabriel sumiu. Tomou o Doril, sumiu. Vou caçar o Gabriel depois. Tem que caçar. Vou bater lá na porta dele. Cadê o Gabriel? Onde é que você tá, Vamos criar uma hashtag, cadê o Gabriel? Hashtag, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Vamos procurar o Gabriel. O João Gabriel, nosso amigo. E olha, então, vamos ter aí... Estamos trabalhando para poder melhorar os estúdios, melhorar a qualidade aqui das nossas lives. E breve também nós vamos desenvolver novos conteúdos para o nosso canal também. Exatamente. O nosso canal
vamos ter aí nossas redes sociais. Nossa rede social tá meio parada ultimamente, né? Culpa minha, mas... Tá devagar mesmo. Mas acontece que você também tá muito corrido, né? Tá tudo muito corrido. E olha só, é o podcast, eu tô na fé, nós estamos desenvolvendo, nós vamos desenvolver mais um canal depois. Olha, Tamo eu e a Sheila vamos desenvolver olha mais aí. um canal. E breve vamos desenvolver outros podcasts também, Sim, né? sim. E é porque muita coisa e pouca gente. Muito trabalho e pouca gente. Sim. E por isso que nós ficamos aqui pedindo o seu like, pedindo o Exatamente. seu gostei, o seu comentário. Siga a gente no nosso canal aí, se inscreve no nosso canal, siga na nossa rede social. Por quê? Porque dessa maneira a gente consegue convencer as outras pessoas a vir participar E com melhorar, a gente. ou, né? Porque daí quando você vê que o povo começa a participar, a gente começa a ter mais ideia, mais, né? Porque enquanto tá meio devagar, a gente fica meio desanimado também, né? É como vamos dizer, um esporte, né? Qualquer coisa. Se for fazer, se você vê que rende, como diz outros, se tá tendo, como é que fala? Pessoas que estão se interagindo, a gente também vai interagir, né? Porque Exatamente. a gente quer cada dia dar o melhor para que as pessoas possam estar mais conosco, né? Exatamente. E é um sonho seu, é um sonho meu, né? E eu creio, sim, em nome do Senhor, que vai crescer esse trabalho. E eu também quero ver se a gente consegue também fazer um horário para mim e a dona Sueli também estar aqui junto, né? Claro. Como eu disse, a dona Sueli é famosa, viu? Estamos havendo os upgrades aí. No último podcast que a gente fez, né? Com a irmã Sandra. Com a Sandra, missionária Sandra. Missionária Sandra. A gente tava faltando equipamento, faltando microfone. Nós já resolvemos parte desse processo. Sim. Já temos novos microfones e vão chegar mais equipamentos aí. Mas é porque, assim, quando você curte, você se inscreve, você dá um suporte pra gente, né? E o YouTube também entende que a galera tá gostando. Exatamente. Então, aos poucos, nós conseguimos cada likezinho, cada comentáriozinho, cada inscrito no canal, o YouTube dá um incentivo pra gente poder continuar fazendo esse conteúdo. E conseguimos também até mesmo patrocinadores aí pra poder ajudar a divulgar, né? Divulgar e a desenvolver isso aqui. Porque, né, vocês estão vendo aí a gente através de uma câmera de alta qualidade, microfones, equipamentos aí de qualidade. E tudo isso, computadores, a gente tem uns sistemazinhos de banco de dados. Então, são coisas que a gente desenvolve, que a gente cria para poder começar a transmitir. Para começar a transmitir, existe um investimento. Você vê esse estúdio aqui, foi tempo de trabalho, foi dinheiro desembolsado para poder construir. Então, aos poucos, ele vai tomando forma também, porque né, a gente imagina que a gente tem todo o equipamento e o nosso estúdio ainda precisa de algumas coisas. Precisa. Né? E sempre vai, né? Porque sempre tem algo para melhorar. Contendo condição, porque o que faz melhorar o estúdio é a gente ter condição, né? Exatamente. E aí a gente esperar o estúdio ficar em condições e tudo mais para poder transmitir para vocês, ia demorar. Porque olha só, a gente já tem o quê? Já tem uns 3 meses que nós estamos fazendo o nosso podcast, que nós estamos desenvolvendo isso desde as primeiras gravações até agora. Certo. E cada vez a gente aprende, melhora alguma coisa, muda alguma coisa. Sim. Da primeira, para vocês ver, vocês podem perceber que dos 3 primeiros até a câmera mudou, porque a gente teve necessidades aí. Então, são coisas que a gente faz para poder melhorar, para dar o upgrade no estúdio. E a gente vai estar trabalhando. Então, vocês vão ver que até janeiro do ano que vem vão mudar. O estúdio vai mudar, vão ter mudanças aí. Não, como diz outro, quem viu, vai ser até janeiro vai estar é como um divisor de água. É o antes e o depois, né? O antes e depois. E eu acredito que no ano de 2026 vão acontecer muitas coisas. Nós já estamos projetando. Nós temos expectativas para 2026. Nós conseguimos estabilizar mais aí a qualidade das nossas lives, a qualidade das nossas transmissões. Com certeza. Né? E também a possibilidade de trazer mais pessoas. Porque nós estamos... isso aqui é escalada. A gente está escalando para poder conseguir chegar no topo e trazer pessoas que também estão no topo para poder participar com a gente. Então, quando você dá seu like, quando você se inscreve, quando você compartilha, você ajuda a gente a trazer mais público pra gente, a trazer mais pessoas e pra gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E como eu disse, futuramente teremos outros podcasts, né? Outras formas de comunicar com vocês.
nosso canal no YouTube vai receber novos conteúdos, né? Nós já estamos projetando, nós estamos fazendo, arrecadando aí, fazendo a compra de equipamentos, de novos equipamentos, para a gente poder produzir mais, até porque esse estúdio aqui, para a gente poder fazer seja uma entrevista em algum outro lugar e tudo mais, a gente não consegue sair levando câmera, levando microfone e tudo mais, então a gente precisa fazer aquisição de novos equipamentos para que a gente possa, Sim. né, continuar. E isso tudo a gente tem conquistado sem receber nada em nenhum retorno. Não, É só gasto. Só gasto. É como se eu tá saindo do suor, do nosso lombo, trabalho. né? Mas Então, é isso aí, porque, na verdade, alguém vai dizer assim, não, mas não tem como, né? A gente tem que começar a investir, foi começado, estamos aqui, porque a gente quer fazer algo bom para vocês. E quer que vocês também, ao receber isso, possa fazer esse compartilhamento, porque não tem como você começar que se torna, com amanhã vai se tornar grande. exato. Então, a árvore nunca cresce grande, nasce grande, ela Sim. cresce pequena. Sim. Então, nós estamos nascendo aqui, talvez a gente mude também o slogan, o nome do programa, não sei ainda, né? Você está estudando, está vendo aí, do podcast. Exato. E aí o que acontece? Olha só, a gente está trabalhando, a gente vai está desenvolvendo o site da Caldeira Produções. Vocês veem que na hora que a gente inicia o podcast, aparece lá Collab Caldeira. Collab é esse estúdio que a gente está usando, né? Sim. Esse estúdio é o estúdio da Collab. E a Caldeira Produções seria, né, a empresa que fica por trás, criando todas essas artes, desenvolvendo, fazendo pesquisa para a gente poder comprar esse microfone. Foi uma pesquisa de mercado para saber o que é melhor, qual que é o melhor custo-benefício, para montar esse estúdio, né? Mas o pastor Vani também vimos muitas fotos, muitos vídeos, tivemos muitas ideias, tentamos chegar em algo assim, algo né, temático, mais próximo, mas do nosso jeitinho, da nossa maneira, de acordo com o que a gente pode. Sim. Então, existe todo um estudo. Então, essa parte da Caldeira Produções faz toda essa preparativa, faz o canal no YouTube, cria o canal no YouTube, cria as redes sociais, desenvolve toda a parte criativa. A logística. E a Caldeira Produções faz isso, e a Collab é o estúdio que a gente faz aqui hoje. Então a Collab vai fazer. Esse estúdio hoje vai ser usado em outros produtos, em outros podcasts, em outros canais. O pastor Ivani vai desenvolver conteúdos exclusivos aí. Nós já temos o projeto para poder criar conteúdos exclusivos para um certo grupo de membros. Certo. Mas para isso tudo, para que a gente possa conseguir, né? E investimento, né? Investimento. Falando uma coisa aqui, Michael, eu quero dizer para você que talvez veja esse vídeo mais tarde, talvez esteja assistindo, e você tem uma expectativa, uma vontade de criar, né? Um estúdio, comprar, né? A Caldeira Produções tem esse trabalho, né? Isso. Entra em contato com nós, a gente vai ver tudo que você precisa, o que você precisa, e vamos usar essa linguagem, dentro das tuas forças. Exato. Né? Dentro das tuas condições, a gente vai te dar um auxílio e você pode começar o seu estúdio, pode começar, se você precisar também do nosso trabalho, né? Na parte de design, de logística que você faz também, né, Michael? Exatamente. Fala um pouquinho disso aí. Então, a Caldeira Produções, ela faz toda essa parte hoje, vamos lá. Nós temos a Collab e a Caldeira que estão investindo nesse estúdio, né, nesse podcast. Só um pouquinho, Michael. Esse trabalho, né? Há quanto tempo você já vem para as pessoas pensam, o cara começou ontem, começou agora e já quer, né? Então, há quanto tempo você vem trabalhando nessa área? Claro que você não depende dessa área, você trabalha no outro trabalho, tem bastantes coisas que você faz, mas que você vem trabalhando nessa questão aí. Quanto tempo faz? Para as pessoas sentir firmeza, né? No que eles vão procurar e vão ter a resposta. Em torno dos 10 anos, mais ou menos. Foi porque a Caldeira Produções... Você começou menininho. A Caldeira Produções em si, ela toma forma em 2015. Mas antes de 2015 eu já criava conteúdo. Olha. Tanto que o canal que foi feito a transmissão da missionária Sandra, que é o canal da Caldeira Produções, vocês vão ver conteúdos de vídeos lá que foram produzidos na época ainda, em 2015, 2016, que foram os primeiros conteúdos que a gente cria. A gente já fez
pro conteúdo para rádio, nós já fizemos conteúdo para empresas, né? Sim. Tem aí no nosso... Para a igreja, né? Tem aí no nosso canal os vídeos da Igreja Assembleia de Deus, da Barbearia Panda, da 98.7, que é a rádio que a gente já fez. E isso tudo através do tempo. Então, desde a 98, que é a rádio quando a gente começou, inclusive, minha mãe, pouco tempo agora, esteve trabalhando com essa rádio também. A gente fez toda a temática. Nós criamos desde a logotipo, fizemos a esquematização dos programas, fizemos a prospecção de cliente, tudo isso a gente fez. Tudo isso a gente fez, né? E a Barbearia Panda, nós criamos a logotipo, identidade visual, nós fizemos aconselhamento sobre identidade, sobre marca e tudo mais. Então, tudo isso a gente faz. Porque, né? porque isso para quem tem a manha, parece ser fácil, né? Porque tudo Sim. é fácil enquanto eu não estou fazendo. Sim. Então, aí se você já tentou fazer, você vê que é difícil. Exatamente. E às vezes você gasta tempo, gasta dinheiro e não vai ter um retorno. Então, você nos procura, a gente vai dar uma atenção especial para você e vai dar um prazo, né? Para a gente fazer a entrega daquilo que você vai precisar e você vai ficar contente. Orçamento, tudo. A gente, olha, inclusive... nós estamos desenvolvendo agora um curso onde mostra toda essa questão de identidade visual. Para a pessoa criar a identidade visual, para a pessoa criar... Por quê? Porque às vezes, imagina, temos muitos empresários, seja no Brasil e em outros lugares, que tem sua lojinha e às vezes não sabe como trabalhar a rede social, não sabe como divulgar, não sabe o que é uma identidade visual. Coisa que grandes marcas fazem muitas questão sobre isso. Porque... Você vai pegar grandes marcas como... vamos dizer que as top de linha hoje... Sim, as que puxam essa questão de marketing é a Coca-Cola, é a Disney, é a Amazon, é a Netflix, que são empresas que hoje, no ramo de mídia, são top de linha, são topo. O que eles inventam, o que eles criam é prospectado. Então, todas essas, desde as técnicas que eles usam até a forma de produção, a forma de criação, isso tudo está sendo desenvolvido nesse curso para quem pode né, aprender um pouco sobre isso. Então vai haver o primeiro nível, né, onde você sai do básico e entra no profissional. Vai ter o intermediário quando você começa a entrar como uma escada, né? E vai ter o avançado, onde a gente vai... Aí a gente fala sobre identidade de marca, a gente fala sobre a questão da psicologia das cores, tudo isso que é desenvolvido. Então, são todos os trabalhos que a gente faz, exige essa pesquisa. Então, hoje... No nosso podcast temos a Collab, que é esse estúdio que você tá. Então, todo esse material, tudo isso aqui pertence à Collab. E isso, esse investimento, essa parte de gravação, de desenvolvimento, tudo vem da Collab. E a parte criativa que vem da Caldeira Produções, que fazem a arte, fazem a divulgação, os canais, criam toda essa... Porque quando nós criamos, o pastor Vani sabe disso, nós conversamos muito sobre o que é esse podcast, qual que é o assunto, qual que é a ideia, o alvo, né? Qual que é o objetivo, aonde a gente vai chegar, quais as pessoas que vão alcançar. Tudo isso vem da Caldeira Produções. Porque a gente trabalha duro para isso, né? Porque às vezes a pessoa diz, não, eu vou fazer do meu jeito. Você acaba tendo muitas despesas, dá muito errado, porque... se a pessoa que já tem experiência, mesmo assim, às vezes tem dificuldade, né? Exato. Então, imagina a pessoa que vai começar do zero, com os outros dando tiro para todo que é lado, né? Sim. Então, muitas empresas, tem muitas empresas que começou e deu um estalo, tava lá. Mas de cada uma que dá certo, os outros 9 dá errado, né? Exatamente. E a gente quer que você dê certo. A gente quer que você saia muito bem. Então, não fique aí dando bobeira. Procura, né, a gente aqui e você vai ter uma assistência e que você vai valer a pena para você. Isso. E para a gente também, que é um meio de você da gente demonstrar aquilo que a gente sabe, né? Isso. Então, assim, só para... Tá em divulgação, tá em processo de criação o site www.caldeiraproduções.com. Exatamente. O Caldeira Produções é o site onde você vai ter acesso a todas as informações, vai ter acesso ao nosso material, aos nossos cursos, vai ter as informações, inclusive lá vai ter a fotinha do pastor Vani como apresentador e é bom ter isso aí? Às vezes é porque aí não precisa de antivírus, né? Ah! Aí
Ou seja, a gente está desenvolvendo, a gente está criando. Sim. Existe todo um investimento, todo um processo. Sim, O pastor Ivani está fazendo parte disso, ele pode falar um pouco sobre isso. Então, existe toda uma esquematização, todo um processo. Não é de... A gente já está o quê? Já deve estar quase há uns 6 meses, né? Desde o momento que a gente falou assim, vamos fazer, até hoje. Na verdade, quando a gente comentou, eu até achei assim que ia levar mais tempo, né? E você tá me surpreendendo, né? Mas é porque eu já venho planejando, essa questão mesmo do podcast. Da gente ter um estúdio onde a gente pode transmitir, onde a gente pode fazer as coisas. Esse também já é um sonho antigo. Certo. E quando eu vi a possibilidade, a oportunidade de investir, a gente pensou. Que tem que começar, né? Tem que começar. Mas eu comecei... eu já tive outras experiências, né? Eu tenho um amigo meu que chama Kennedy Ângelo, lá do Brasil, um músico, onde eu tive muita experiência em produção com... A gente fazia, desde a parte de... Quando ele chegava com a música escrita ali, junto com o produtor musical, a gente desenvolvia a música, desenvolvia tudo. E até depois da música pronta, fazíamos uma reunião com a equipe que ia fazer a gravação do videoclipe, como que esse videoclipe ia ser lançado, como que ia acontecer. Ou seja, desde a parte da música, ele me mostrava a música, tocando, cantando, vou gravar, vamos pensar o que a gente pode fazer. E aí a gente foi, né, desenvolveu isso. E desde essa época a gente sempre falava assim, olha, seria interessante se a gente tivesse o estúdio, a gente pudesse desenvolver o nosso próprio conteúdo, a gente pudesse desenvolver. E hoje a gente está tendo essa possibilidade, hoje eu estou tendo a possibilidade de investir nesses estúdios. E esse é o primeiro, é o Collab, é o primeiro estúdio onde a gente está produzindo o nosso podcast. Sim. Uma coisa que eu queria falar aqui, Michael, porque você que daqui a pouco vai chegar, né, a época política, né? A gente faz todo esse trabalho também, né? Faz. É que eu não divulgo muito, mas a gente trabalhou também com não precisa falar, né? O pessoal quer comprar, né? Só vai comprar quem sabe o que você tem para vender. Então, fazer criação de jingles. Fazia também muita... Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos locutores lá no Brasil à disposição, né? Então, principalmente se você é da região de Minas Gerais e quer divulgar sua loja, quer divulgar a gente tem locutores lá no Brasil à disposição. Temos tem uma galera toda, né? Tem apresentadores de programa lá, apresentadores de programa de rádio, que fazem programa de rádio. Sim. Temos, né, como disse, a gente trabalha com política lá, então a gente tem essa equipe que fazia toda essa parte de desenvolvimento de campanha, da parte de mídia, de fotografia, filmagem, locução, jingles, a gente produzia jingles, a gente faz tudo, né? Porque de política a gente faz tudo também. Então. É uma produtora completa. Exatamente. A Caldeira Produções, ela é uma produtora de conteúdo audiovisual, onde a gente... Desde a ideia até a aplicação. Isso que eu queria passar. Isso vai intensificar em 2026. Sim. A Caldeira Produções vai ter uma evolução. Já estamos fazendo contato, já estamos fazendo pesquisa de mercado, já estamos procurando... Porque esse estúdio hoje aqui é um estúdio relativamente pequeno para o nosso pequeno Tô na Fé Podcast. Já é muito bom. Mas como existe a possibilidade de nós investirmos mais em podcasts, mais em conteúdo para a internet, esse estúdio vai ser pequeno. Então vamos avançar. Ir para ver se a gente consegue um lugar maior pra gente. Então, 2026 vai ser uma mudança. Até para que as pessoas, os visitantes, se sintam mais à vontade, né? Mais conchegantes, né? Porque todo mundo gosta de um lugar mais amplo, né? Exato. Então, é o que a gente quer oferecer, né? Exatamente. E como que nós vamos oferecer uma coisa boa para os outros se nós não temos nem para nós? Então, nós vamos fazer para nós e vocês vão olhar e vão querer, né? Porque aqui você pode encontrar o que você precisa. Talvez, mas será que... Chama a gente aí, né? Entra aí, deixa uma mensagem aí para nós aí e nós procura você, fala no PV, como fala, né? Fala no PV e talvez coisa que você acha que não seria aqui a gente faz também. E também, né? Nós temos o nosso pastor aí também, então se vocês quiserem convidar para pregar na igreja de vocês, fique à vontade. É isso aí, precisando aí, a gente tá aí, né? A gente tá aí à disposição do reino, né? E nisso, né, Mike, se a gente fosse fazer um podcast só de milagre, dá pra... Só testemunho, Mike, só testemunho. Gente, horas entendeu? e horas. Vai fazer 24 horas de podcast e não vai dar tempo. Como eu dizia, não sei se você conheceu o Teixeirinha,
um cantor antigo, já passou, né? Já faz tempos que ele faleceu. E ele dizia, tinha uma canção que ele dizia assim: a noite toda seria pequena para contar todas as proezas que eu faço. É isso E aí. para nós contar as proezas que Deus já fez através da vida da Da nossa gente, vida, né? Então, pessoas desenganadas, pessoas curadas, paralíticos, mortos, experiência assim de Deus vir falar com a gente, trazer a palavra que eu nunca nem sabia que existia, Deus me deu, né? Entendeu? Uma vez Deus me deu uma história, falou para mim numa visão sobre uma situação, e eu vivi aquela situação e, como diz outro, isso aqui é uma experiência negativa, não é uma experiência boa, porque Deus veio no sonho, me mostrou o fato, me deu o nome do encontro, da reunião, e eu fui para a Bíblia, achei, porque eu tentei achar, mas eu procurava com uma letra errada, né? Porque ele falou para mim que é, 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 agora fugiu o nome, aí eu estava escrevendo com G, era com J, entendeu? Ah, sim. Entendeu? E aí depois de umas 3, 4 horas de pesquisa, naquela letra, procurando alguma coisa naquela direção, aí quando eu fui sair de casa, assim, veio uma voz, falou assim: mas com que letra você está escrevendo? Eu falei, com tal. Ele falou, não, é com isso. Eu voltei lá num instante. Quando eu botei pá, consegui achar o que eu tinha que achar. E aí eu fui perceber. Mas mesmo assim, Deus dando toda a trajetória, tudo o que ia acontecer, claríssimo, e eu sabia. Mas eu assim mesmo continuei no meu caminho, tipo Jonas. Uhum. Que nós vamos falar de Jonas daqui a pouco, né? Vamos falar sobre Jonas. E eu continuei no meu caminho, mas que eu tive um grande prejuízo, tive um grande dano, um grande problema, porque eu não respeitei o sinal que Deus veio e não foi profeta. Ele veio e falou comigo. Uhum. Pois é. É forte. Tá vendo? Então, o pastor Ivani também é um grande pregador da palavra, experiente aí também. Então, né, tem a possibilidade também de você entrar em contato também com a gente Sim. para poder comunicar com a gente sobre a possibilidade de um encontro, levar uma palavra aí na sua igreja. Então, estamos aí à disposição. Então, assim, para a gente poder concluir, o nosso podcast necessita do seu comentário, Exatamente. necessita do seu like, necessita da sua inscrição no nosso canal, para que a gente possa produzir mais e mais conteúdo para vocês e seja abençoado de alguma forma, né? Exato. Que você possa ter uma boa palavra, né? E para que você possa também absorver o máximo de conteúdo sobre fé, sobre Bíblia, sobre a vida cristã, né? Exatamente. A gente sente muita falta aí de conteúdos reais que falam da vida do cristão, coisa real mesmo, coisa de vida mesmo. Então, nós estamos aqui com esse intuito de poder falar sobre a vida do cristão em si. Não é sobre igreja, não é sobre plataforma, não é sobre placa, não é sobre marca, é sobre a vida do cristão em si. E nós podemos comentar um pouco da nossa vida, estamos abrindo a nossa vida para você conhecer um pouco sobre o que é, porque a vida do cristão não é uma vida assim, né, como às vezes a mídia prega, né, que é uma vida assim, vamos dizer, doutrinada, em que você só pode fazer aquilo, que é a igreja que decide o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai beber, onde você vai, o que você veste, e não é assim, né? Não é assim. Não, você tem que ter, você tem a tua vida com Deus e tem a tua vida com a tua família, né? Tua vida pessoal. Você tem, na verdade, você tem os momentos. Não adianta você querer viver uma vida de igreja lá no teu trabalho. Não adianta você querer viver uma vida de igreja dentro da tua casa. Dentro da casa tu tem que ser o marido daquela esposa, o pai dos teus filhos, né? Claro que isso não foge dos princípios bíblicos, não. E lá no trabalho você é funcionário, lá você não está numa igreja para fazer culto, para pregar, a não ser que alguém te chame, tenha interesse, né? E você tem um tempo, né? Porque tem gente que às vezes, Mike, eles acabam tendo problema, porque daí quando eles têm uma oportunidade, eles esquecem que estão no trabalho. Uhum. E o patrão não tá pagando ninguém lá para ir falar da Bíblia lá, tá indo porque ele tem alguma necessidade, né? Eu já vi casos de pessoas que foram demitidas do trabalho porque, né, na hora do almoço lá em obra, ou seja, nem coisa, mas na hora do almoço ele subia em cima de um banco lá com uma coisa assim e começava a fazer um culto, a pregar e coisa e tal e tal.
E a empresa pediu para que ele evitasse fazer isso, até porque tinha outras pessoas de outras religiões que não gostavam. Não gostava. E o cara foi demitido e ainda falou assim: ah, eles me demitiram porque eu sou crente. Não, demitiu porque você é crente, Não. demitiu porque você é irresponsável, infelizmente. Fazer o Exato. quê? E a pessoa, às vezes, se você vai falar isso com certas pessoas, as pessoas vão falar, e eu mesmo Sim. já vi pessoas virando pra mim e falando assim: ah, mas aqui na empresa nem parece que você é crente. Eu falei, não, né? Que não parece que eu sou crente. É porque o que é um crente? Porque as pessoas imaginam que que o cara Tem que ficar lá cristão, o ele tempo, tem que todo ficar tempo. o tempo todo, a pessoa vem falar qualquer coisa com ele É. vai falar de Deus, vai falar de Bíblia. Espiritualiza tudo. Por exemplo, tem pessoas que. Tem eu na minha vida pessoal, Sim. a pessoa lá no meu trabalho nunca me viu lendo a Bíblia ou alguma coisa. Sim. Mas quando eu volto do meu trabalho, no meu comboio Sim. eu leio a Bíblia, leio a lição. Tá né? certo. Leio livros. Sim. Na minha casa, a minha esposa, ela lê os livros dela, eu leio meus livros. Tá certo. A gente ora junto, a gente conversa sobre E igreja, tem que ser sobre assim. a vida. Agora, no meu trabalho, eu vou Sim. falar de trabalho. Eu Sim. vou falar de outra coisa. No meu trabalho, eu falo sobre trabalho. Exato. Eu falo sobre outras coisas. Eu falo sobre a minha vida cristã com os meus amigos de trabalho. As pessoas me perguntam, Sim. Mike, você vai na igreja? Como é que é lá? O que você faz? A gente... Mais que certo. eu fiz uma amizade muito grande no meu trabalho com uma pessoa que eu nem sabia que ele era cristão. Ele veio falar pra mim assim, olha só o que aconteceu. Eu cheguei lá na empresa, normalmente, brincando, Sim. rindo. Essa palhaçada que a gente faz É. aqui no início. Essa palhaçada, isso é o nosso dia a dia, né? Então, eu cheguei no meu trabalho com essa palhaçada, brincando, rindo e tal. E por um certo momento, alguém chegou pra mim e falou assim, essa pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, eu quero conversar com você. Aí eu falei, quer? Por quê? Não, porque eu preciso conversar com você. Eu nem sabia. Eu falei assim, será que eu fiz alguma coisa? Falei alguma coisa que não Onde gostou? foi que eu errei? Ixi, o coração daquela gelada. Depois ele chegou pra mim e falou assim, não, é porque eu percebi que você era cristão. Olha. Aí eu falei, tá. Aí eu fui perguntar aos seus amigos de trabalho. Eles perguntaram. Conversando lá, eu tentei conversar. Falei assim, sobre aquele menino novo que entrou aí e tal. Não, ele é assim, assado, ele é da igreja. Ele é da igreja? Ele nem perguntou o cara. Aham. Mas ele foi perguntar, ele foi conversar pra saber sobre a minha índole, sobre essas coisas. E ele falou assim, não, eu sou da igreja também, eu sou da igreja tal, coisa tal. Fizemos uma amizade, estamos aí desenvolvendo alguns projetos aí também junto aí em relação à igreja, ou seja, dentro do meu trabalho eu conheci uma pessoa, e o cristão que é cristão me reconheceu. Reconhece. O cristão que é cristão, ele reconhece outro cristão. Então não precisa de eu subir em cima de um Não. pregar, não precisa de toda vez que alguém Sim. vem falar comigo, mas isso tá acontecendo na sua vida porque você não serve a Deus, Sim. porque você não é crente e tal. Então, teve um outro fato que aconteceu no meu trabalho também, que um amigo meu chegou assim, nós fomos fazer um cliente, chegamos no cliente, tinha uma igreja católica em frente, ele falou assim, olha, aproveitar e vamos lá orar. Vamos lá rezar, né? Que eles falam rezar. Vamos lá rezar. Certo. Aí o colega meu que trabalha comigo falou assim, não, mas o Maico não reza. Uhum. Mas como assim o Maico não reza? Ele não é crente? Não, ele é crente, mas a igreja não reza, ora. Aí o cara, tipo, como é que sabe disso? Velho? Porque surgiu a oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto, conversamos e tudo mais e pronto, acabou. Agora, não quer dizer que eu fico o dia todo pregando pras pessoas, o dia todo pregando pra um, pregando pra outro, e as pessoas brincam, eu respondo com brincadeira, as pessoas falam, eu respondo... É claro que a minha mãe me ensinou uma coisa, que isso já não vai, mas não é questão de igreja, não é questão de cristianismo, não é questão de fé nem nada, é questão de que ela simplesmente fala assim, Max, seu limite acaba onde do outro começa. Exatamente. Então, esse limite que eu mantenho é algo pessoal. Então, eu não vou brincar com você uma brincadeira que vai te ofender. Não. E se eu vejo que tá te ofendendo, eu volto um passo atrás, peço desculpa, peço perdão e pronto. Acabou, ele morreu, eu não brinco mais assim. Sim. E isso seja com brincadeira, seja com outras coisas, mas isso já não é nem questão de ser cristão, é questão de ser pessoal mesmo, de vida pessoal mesmo. É porque nós temos que ter essa índole, né? Tem que ter isso daí. Eu acho assim, eu sempre digo assim, muitas pessoas falam assim, às vezes, o senhor não parece pastor. Eu falei, por que não? Já tem outros que olham assim, parecem, o senhor é pastor, né? Entendeu? É justamente isso. Vai depender do que você tem como visão de cristianismo. Aí, porque eu chego, né, brincando, fazendo, mas eu deixo uma deixinha, a pessoa percebe, né? Entendeu? Que a gente teme a Deus, que a gente... Né? Mas é muito chato quando você, tipo assim, espiritualiza demais a coisa. A gente fala assim que fica o crente torrado, né? Que ele torra a paciência. Tem uns crentes que a gente mesmo não aguenta. Você pode até comentar aí, eu tenho certeza que lá na tua igreja tem, na tua cidade tem. Os camaradas que você não aguenta ele, você espirra, ele tem uma revelação, você tosse, tem uma revelação, tudo ele espiritualiza, entendeu?
Aí fica chato, né? Exatamente. Aí dá uma impressão assim que um dia um cara falou pra mim assim: o senhor não parece pastor? Eu falei, por quê? Não, porque o senhor conta piada. Eu falei, mas as minhas piadas são piadas indecentes? Não, não, não. Foi isso que eu disse. Então tem alguma coisa errada nisso? Agora o crente tem que andar com. Apesar do cara já ser feio, andar com cara feia, aí é ruim, né? Então. Piora, né? Piora. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que. Você, no teu trabalho, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o teu trabalho com dignidade, com seriedade, procurar fazer que aquele trabalho dê lucro ao teu patrão, porque seu patrão não vai pagar alguém para dar prejuízo para ele. Prejuízo, ele contrata alguém, você não tem dinheiro, você troca o teu tempo pelo dinheiro que o patrão tem. Ele tem dinheiro, ele não tem a mão de obra, não tem o conhecimento que ele tem. É como diz, ele tem muito dinheiro, pouco tempo, você tem muito tempo e pouco dinheiro, então... Exatamente. Então, faz isso aí. É porque tem gente que acha que aí vai lá no trabalho, satura as pessoas, em vez de ganhar, ele afugenta as pessoas, entendeu? Sim. Então, você tem que... Se a pessoa quer ouvir, é a mesma coisa, porque o evangelho, eu costumo dizer assim, que eu comparo uma mesa. Não adianta você arrumar uma mesa e botar das melhores coisas que tem na mesa, se a pessoa que vai sentar na mesa, ela não vai tomar, não vai comer nada. Não adianta. Uhum. Então, o evangelho é uma mesa cheia de alimentos riquíssimos, né? Agora, se a pessoa quiser comer, então, se a pessoa vir, puxar e perguntar, aí você vai dar um pouquinho para ela, né? Deixa ela pedir de novo. Agora o cara já chega lá, bota no prato, né? Chega assim, já pega com a concha, né? O cara tira uma correada, ele, né? Não é que ele não gosta, às vezes ele não quer admitir que ele quer comer daquela comida, né? Então bota um pouquinho, o cara experimenta. Se ele quiser repetir, fala assim, pega mais aí. Vai devagarzinho, daqui a pouco amanhã você não vem se cozinhar para ele. Ele quer comer bastante. Exato. Mas aí a questão é justamente que as pessoas, eles têm uma visão sobre cristianismo. E aí o que acontece? Quando você acaba vivendo você quer mostrar que é crente, às vezes, até demais do que você realmente é. Sim. Tem muitas pessoas que são assim, que a pessoa é o que... Porque existe o crente, né? E até um palavreado que é usado lá no Brasil, que é o crentarrão. O crentarrão. O que é o crentarrão? O crentarrão é aquele homem, aquela pessoa que, meu Deus, você não pode falar um A errado perto dele. Ixi. Você não pode falar... E isso, se a gente for ver, acaba que muitos cristãos recém-convertidos morrem por causa desse tipo de... Morre. Eles são sufocados. Eu já vi crente falar que a pessoa só pode ir na igreja se não tiver tatuagem. Só pode ir pra igreja se não tiver tal roupa. Ou eu já vi pessoas falando que é assim, chega um cara tatuado na igreja, o cara fala assim, mas você não pode ser crente não. Por quê? Porque você tá todo marcado do diabo. E aí? Todo marcado, o diabo marcou você todo. Ele falou, não foi o diabo. Foi ele mesmo. Foi um cara que eu paguei. Pagou caro ainda. Paguei caro ainda, e agora não sai esse negócio, então é complicado. Mas aí as pessoas, o crentarrão, ele já vai levar isso pra não, que não pode, tal. Ou seja, e essas pessoas chegam num ambiente de trabalho, seja, por exemplo, tem um comparativo que eu sempre faço, que é o seguinte. Imagina, você coloca lá, você vai no seu trabalho, você não aceita isso, você não aceita aquilo, você não aceita aquilo outro, a pessoa não pode falar de qualquer maneira com você, assim, assado, tal. Mas quando você vai na festa de família, tá todo mundo lá bebendo, ouvindo música, cantando, e às vezes acontece coisas assim que até, né, que a gente nem devia estar lá no meio, e você fica com raiva de um na sua família, raiva do outro na sua família, raiva do outro na sua família, mas você é crente. Sim. Ou seja, às vezes o ambiente no seu trabalho é muito melhor do que dentro da família, né, da sua família ou de algum parente seu, e aí, só que você não, no ambiente de trabalho você quer, vou usar um palavreado, vamos dizer, lá no Brasil fala muito cagar regra, né? Quer dizer que você quer mostrar, você quer mudar o ambiente onde você tá. Criar leis. Só que dentro da sua família, um lugar que às vezes você poderia estar fazendo diferença, você também não faz. Porque você fica com raiva de um, fica com raiva do outro, não fala com um, não fala com o outro. Enquanto nós, que é bobo desse jeito, né? Besta desse jeito, então, temos a nossa vida familiar um pouco... Não, é claro que não existe uma família certa, não, gente.
Não existe, não. Como diz o outro, né? Outro dia eu vi um Só vídeo... tinha a minha que era certa. Né? Então, outro dia Certa que fazia coisa errada. Outro dia eu vi um vídeo que a pessoa disse, eu fui alugar uma casa de fim de ano, né? Ah, Falei assim, eu preciso arrumar um lugar, uma casa, passar a virada de ano, uhum. pra cá pelo menos umas 20 pessoas. Aí a pessoa falou assim, não, a casa que eu tenho aqui cabe 20 pessoas sem problema. Aí a pessoa falou assim, então não dá pra mim. Mas por quê? Porque lá na minha família não tem 20 pessoas sem problema. Lógico. Entendeu? Mas é porque não tem uma família normal, não tem uma família certa, uma família que não tem problema. Mas graças a Deus, na nossa, a gente ainda é bem aceito. Sim, né? eu vejo assim, uma coisa aqui, pega essa visão aqui. Um exemplo. O mar é salgado, não é salgado? Sim. Certo. E os peixes vivem lá dentro. E quando tu tira o peixe do mar, ele tá salgado? Tá. Não. É porque eu sou acostumado com bacalhau. Não, mas ele já é o homem que põe. Tem alguém que foi pago. Então, esse peixe, ele não tá salgado, ele tá no meio da água, nasce na água salgada. Foi gerado ali, mas ele não tá salgado. Ele nem temperado tá, tem que pôr sal pra comer. Agora imagine, a nossa família é esse mar. E o Senhor Jesus deixa um texto para nós, diz assim, que o homem ou a mulher crente deve ganhar o seu companheiro, a sua família, sem palavra. É o testemunho. Então, por você estar ali no meio da sua família, por ele estar bebendo, por ele estar falando asneira, você não precisa falar asneira, você não precisa beber. Você precisa dar o testemunho. Dá o testemunho. O que é o testemunho? Quando ele fala uma coisa, não, você deixa ele falar, mas você não se importa? Não, a vida é dele, a boca é dele. Não, aí você... Não, eu tô fazendo alguma coisa que você acha normal. Não, mas você tá aqui, então. Eu estou aqui para que eles percebam em mim que há uma diferença, mesmo estando aqui. Sim. Entendeu? Então, eu não vou me contaminar com o pecado deles, porque eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou me prostituir, eu não vou fazer nada que eles estejam fazendo. Então, não tem problema de eu estar ali. A conversa deles só vai me contaminar se eu começar a falar a mesma coisa que eles. Então, eu estou ali. Então, daqui a pouco eles vão dizer assim, poxa, o Michael estava na festa e os caras beberam, falaram besteira, ele não falou, né? E olha que em outros tempos, o rapaz era fogo, hein? Realmente ele tá mudado. Essas coisas que parecem... Mas a pessoa chega lá, não. Aí o cara conta uma piada, já ofende. Porque você não sei o quê, porque não tem papapá. Isso não ganha ninguém. Já às vezes as pessoas tá lá, às vezes falam assim, eu vou sair daqui porque esse povo aqui, não sei o quê, que vai todo mundo pro inferno. E gente, dá mole até a gente vai, que tá na igreja. Então, assim... vai até que ele tá na igreja. Então, aí o que acontece? A Bíblia fala que a Bíblia fala que quando ele vier colher os seus, né? Vai ter o joio aí no meio do trigo. Vai então, ter. você até hoje. Olha, então, mas o que acontece? Nós fala do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Da nossa vida. A nossa vida é Esse assim. papo serve, Michael, para quem se converteu agora, ou faz tempo, eu estava relutando, assim, como é que faz? E o pior é que até nós que estamos na igreja sofremos com essa gente. Sim, sofre. E ele se deixa, né? Deixar, ele não está falando separar. Um exemplo, quando ele fala assim, deixa o homem, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Deixa eles viver a vida que estão vivendo. Você vai para a igreja, se você se converteu, aceitou Jesus, você não vem para casa fazer uma igreja na casa. Mas a casa é minha. Sim, a casa é sua, a família também é sua. Mas da mesma forma que Jesus veio nesse mundo, não se contaminou, andou no meio de todo mundo, quando essas pessoas davam a oportunidade, ele falava alguma coisa para eles e levava à conversão. Entendeu? Mas Jesus comia na casa de quem? Dos pecadores. Ele não foi Jesus, naquela época, se fosse trazer pro dia de hoje, ninguém dava moral pra Jesus, não. Não, e nem dava muito moral pra ele. Hoje em dia é pior. Os da lei, lógico. Entendeu? Então, se Jesus comia com os pecadores, quem somos nós que não podemos comer com os pecadores? Só que a diferença é que Jesus não ficava lá dando no meio, né? Quando ele vai à casa de Zaqueu, o que ele faz? Ele come. Aí o próprio Zaqueu começa a olhar para ele e fala assim, Senhor,
que eu tenho que fazer? Né? Então, que as pessoas olhem para você, que tá lá no meio daquela festa, e falem assim, ó, Michael, o que eu preciso fazer para viver essa vida, ter essa paz de espírito, ter esse domínio que você tem, esse controle, o que eu tenho que fazer? Pronto. Eu sou de uma época, na juventude nossa lá na igreja, né? Eu tinha um amigo nosso, César. Você tá doido, César? Era gente boa demais. Era, não é? Ele... Tá vendo, César? Porque eu não tenho contato muito com ele. Quando eu tenho contato, aí volta a ser gente boa. Quando não tem... Ele é bom só quando fala com você. Aí, e pronto, a gente ia pros retiros, né? Da igreja, os eventos que a gente fazia assim, o fim de semana com os jovens e tudo mais. E ali, sem bebida, sem droga, sem nada disso. Dançava, ria, brincava, festejava e tudo mais e tal. Tínhamos nossos momentos de alegria, tinha os nossos momentos de culto, nosso momento de adoração. Mas o dia a dia era assim, ixi, Cezão, ele chegava pra gente, era brincando, rindo e não sei o quê. Sim. E muitas pessoas questionavam isso. Mas um homem velho desse, em vez de dar exemplo, mas ele tava dando exemplo. Porque através daquilo eu falei, pô, eu posso ser um cristão diferente. É lógico. Eu posso ser uma pessoa diferente. Porque, poxa, ele não deixou de... Porque às vezes a pessoa né, fala assim que o cristão tem que ser sério. Eu já vi pregações que o cristão tem que ser sério. Não pode... Não tem um sorriso, não tem, né? Só que a Bíblia vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, então, até Deus tem alegria? Pois, ou seja, mas o que é alegria? Se a gente for no significado real da palavra, o que é alegria? Essa é você sorrir, ser sorridente. Lógico. E quando fala que a alegria do Senhor é a nossa força, é porque Deus ele nos fortalece quando ele vê que nós estamos alegres. Sim. Que a alegria e que nós estamos sendo alegres com ele. Ou seja, que nós estamos sendo alegres com o que ele nos deu. Sim. Né? Ou seja, se eu tô alegre, se eu tô feliz, se eu tô satisfeito, isso me fortalece para poder continuar vivendo essa vida. Agora eu fico empurrado o dia todo, sério. Eu não posso falar eu não posso... Não, eu sou... Né, eu sou crente. Eu sou crente, não. Eu vou na igreja. Não brinca comigo não, que eu sou crente. Não gosto dessas coisas não. Já vi. Às vezes você vai brincar com um cara... Você vai no... crente, fala essas coisas não. Sim. Né? Teve um amigo meu mesmo, lá no Brasil, que era cristão e tudo mais, só que ele entrava dentro da empresa e ele ficava sério. Só sério. Se ninguém brincava, ninguém falava. E aí eu comecei a aproximar dele, né? Eu comecei a me aproximar dele e tal. E conversa aqui, conversa ali, coisa e tal. Aí o povo ficou surpreso um dia que eu cheguei pra trabalhar. A gente trabalhava em dupla. Sim. Cheguei pra trabalhar e aconteceu alguma coisa lá em que eu brinquei com ele. Fiz uma brincadeira com ele. E as pessoas olhou assim. Ué, você é doido de brincar com um rapaz? O cara é crente, não gosta de brincadeira, não. Aí eu falei, que não gosta de brincadeira, rapaz? Nunca vi. Crente, só porque é crente agora tem que ser emburrado, tem que ser cara fechado. Não, cara, já basta a cara feia que tem, né? Ficar emburrado, como diz o pastor Vanilla. Né? Já basta a cara feia. Sim. E aí as coisas começaram a mudar, ele começou a se comportar de outras maneiras e tudo mais. Né? Ele já sabia que na época eu ainda não... Eu estava fora da igreja, mas ele já sabia que eu já tinha conversado com ele sobre a minha índole, sobre as coisas, e que mesmo eu não estando na igreja, eu não deixei de saber o que eu tava errado, em que eu tava pecando, em que eu tava... porque você tem conhecimento, né? Exato. E aí as coisas começaram a acontecer e tudo mais e tal, e aí a gente criou essa proximidade, e ele viu que não é porque eu sou cristão que eu não vou brincar, que eu não vou ser feliz e não sei o quê. E, poxa, mudou completamente. O ambiente de trabalho mudou. Sabe? Porque, tipo, você tá num ambiente de trabalho, igual a gente tá aqui nessa sala, aqui, nesse estúdio. Eu brinco com você, a gente brinca e tudo mais, aí chega um cara, senta ali e fica emburrado. Aí você brinca, o cara só... Você faz um comentário, a pessoa... Uma hora você vai parar, não vou brincar mais, não dá, não. Se eu brinco aqui, a pessoa não ri, não dá um sorriso, não fala nada, né? Até uma informação você vai pedir pra quem tá cara feia, pra quem tá meio, né? Entendeu? Então não tem como, né? A alegria, contagia, entendeu? Você vê onde tem criança, né? O que tá separado do bando é o que tá chorando, né? O que tá na agasalha tá lá pulando, tá gritando. Então, isso contagia. Sim. Então, quanto mais você não ficar fazer brincadeiras bobas, né? Mas tem o momento que você faz, né? Eu aqui no programa mesmo, eu sou um cara muito sério, olha pra mim aqui.
Tô O vendo. Maico que me tira do Tô sério vendo. às vezes, né? Eu tô vendo. Mas o dia a dia é diferente. Dia a É. dia. E outra, a gente, não é porque a gente é Tem cristão aquele que a dia gente... também que Não, isso obviamente, isso todo qualquer mundo tem, pessoa, né? todo mundo tem. E tá, mas a questão é que né, no nosso dia a dia, a Sim. gente também não senta e fica o dia todo lendo a Bíblia, falando, Não, comentando não sobre tem aquilo como. e tal. Não A tem. gente não, a gente ri, a Tem gente que- fala, a gente brinca, a gente fala, a gente, né, fala sobre a vida, fala sobre o dia a Sim. dia, fala mal do trabalho, fala mal um do outro, fala mal dos outros, Sim, ver os defeitos, né? vê os defeitos. Tem que falar, né? Tem que falar. Fala E eu de falo tudo. mesmo. Fala mal do um do outro, né? Sim. Fala mesmo, A gente fala até, todo normal. a gente fala até que o outro é bonito, pra poder Ah, tirar o pra- sarro, né? pra Porque poder- se disser que é feio, não tem graça, porque ele já sabe. Como diz o, né? Eu até falei com o pastor Vani, tava vindo, eu falei assim, não, pastor Vani, de longe o senhor parece ser feio, mas de perto parece que tá longe, né? Aí, Ele acreditou que era bonito. como diz o outro, né? Como diz o outro, né? Mas não, antes de eu te conhecer, eu achava que você era feio, né? Mas depois que eu conheci, eu tive certeza. Agora Então, assim, não acho mais. não, agora tem certeza. Mas assim, aí esse dia é uma brincadeira, conversa, coisa. É claro que a gente entende limites também quando vê que a pessoa, ou tá, igual você falou, tem vezes que eu chego assim, o pastor Ivani tá com a cara emburrada, Sim. tá com a cara fechada, aí eu não sei se ele tá normal, mas se ele tá emburrado mesmo. É. Às vezes ele tá normal, né? Às vezes é que Confunde o normal com, né? Isso que a minha mãe falava assim, que cara feio pra mim é fome. Às vezes eu acho que eu Também. tô com fome o dia inteiro. Mas assim, Tem gente que anda com fome dia e dia noite. todo. Eu falei assim, gente. E quando minha mãe falava isso, eu falava assim, nossa, tem muita gente aí que Tá com fome, Tá hein? com fome. A fome é muito forte. Onde é que tu iava? É só fome. E lá em casa, então. É. Ah, O roubar. diz o outro, o apelido do outro é roubar. Mas por quê? Porque rouba? Não, porque roubar é feio, né? Pra não falar que é feio. Tem um amigo meu que o apelido dele é roubar. Mas O amigo dele. E por quê? Roubar. Mas porque roubar é feio, né? Então ele é feio. Ele é feio. Então pra não você- chamar ele de roubar, não não chamar ele chamar de de feio, feio. chama ele de roubar. Mas é assim. Então, assim, mas é o dia a dia do cristão e não precisa ser um velório todo dia. Não. Né? Não é porque Jesus morreu que ele tá morto até hoje, que tá velando ele até hoje. Não. Então esse é o nosso dia a dia, né? E cada dia, a própria palavra diz que cada dia basta o seu mal, né? Cada dia tem o seu mal. Exatamente. E é nós que muda a situação, Exatamente. nos animando, nos esforçando, procurando, como diz outro, porque para a pessoa que tá ali, emburrado ali, com a cara fechada, acho que até o dia, até ela fica até tudo doída, porque seu cara fica tudo encolhido, né? Dá até fica até o corpo dolorido, né? Para você ter um corpo saudável, tem que fazer um exercício, tem que se espichar, tem que se esticar, né? E aí o cara quer viver uma vida espiritual, parece que apanhou a noite toda. Mas é isso que eu ia falar, que quando você tem uma visão espiritual, né? Você olha para as coisas ao seu redor, você não vê, você vê o mundo espiritual, você enxerga o mundo espiritual e você sabe que não é porque, né, você é cristão ou que você é coisa que você tem que estar o tempo todo em guerra com o mundo espiritual e tudo mais. Então, assim, quando você tem uma visão do mundo espiritual, você consegue reconhecer o ambiente que você tá, o lugar onde você tá, o que você pode dizer, o que você não pode dizer, Exato. a hora que você, igual você falou, a gente tem horas também. A gente vai, tem as nossas amizades, né, dentro da igreja, fora da igreja. Então, a forma com que eu falo com o pastor Ivani, no pessoal, no particular, é uma coisa. A forma que fala na frente de outras pessoas vai ser de outra maneira. Tem que ser, isso, né? Porque a gente reconhece o ambiente onde a gente tá. Exato. Agora, não quer dizer que a gente vive Sim. do mesmo jeito que a gente tem amigos que não são cristãos e que a gente conversa coisas do dia a dia. Normal. Aleatórias, Divide com eles, sim. Exatamente. Vê um videozinho na internet, manda de um mundo para outro, comenta. Exato. A gente fala sobre cristianismo, fala sobre futebol, fala sobre... não entendo nada de futebol, mas a gente fala também, Sim. principalmente para poder zoar o time do outro, né? Que é normal. Faz parte. Né? A gente fala sobre política, briga de política, Sim. bate no outro por causa de política, assim, também, às vezes, dependendo da coisa, né? Mas a gente comenta, a gente fala, a gente brinca.
E é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. A única diferença é que quando nós vamos tomar uma decisão, nós temos uma base, Sim, né? Nós temos um caminho e onde nossas decisões têm que ficar sempre junto, sempre ali, de acordo com o que a palavra diz. Então, sim, a exatamente. diferença é só na tomada de decisões, Sim, né? Seja na hora, na hora de tomar uma decisão de trabalho, decisão de emprego, decisão do que comprar, o que vestir, o que beber, o que comer. Essas decisões a gente já tem, né, instruções bíblicas sobre a forma com que a gente vai decidir. sim. Então, é só isso. A diferença é essa, mas o dia a dia nosso é normal. Sim, tem que ser, né? Tem que ser. Mas é isso aí então, minha gente querida. Eu sei como é que tá aí. Tem muitos comentários aí. Estão xingando nós aí ou não? Não estão. Deve tá, deve tá. Estão xingando a gente aí. E. Então, como o pastor Rani falou, nós estávamos pensando hoje, né, sobre a vida de Jonas, né, que foi É, uma pessoa. A gente às vezes vê o profeta na Bíblia, a gente acha que o profeta é um homem que só acertou, né? é o super-herói, né? Nossa, Deus do céu. Mas assim, mesmo se fosse, né? Nem todo É, super-herói acerta em todas, né? não, exatamente. Nem todos o super-herói às vezes erra, comete erros, comete coisas. E o profeta também foi a mesma coisa. A diferença é que às vezes as consequências desses erros, Sim. né, podem ser algo assim muito muito maior, né? É, Então assim, imagina que como foi o caso de Jonas, né? sim. Ele tomou uma decisão e essa decisão É, acabou afetando a sua vida. E quando decide tomar a decisão correta, quando decide fazer o que Deus manda, muda completamente a vida. muda. Uma das coisas que acontece é que, falando do profeta, né? O profeta, ele é olhando assim vamos dizer, para o dia a dia cotidiano nosso, né? Você é o técnico. Então, você é o Deus e as suas ferramentas são o profeta. Uhum. Você vê o problema, mas você mesmo não vai lá pôr o dedo lá e torcer. Você vai pegar a sua ferramenta e vai ajeitar o Exato. parafuso, vai botar, né? Então, o profeta é essa ferramenta, essa chave que Deus usa para regular as coisas, para consertar, para levar o recado. Porque, vamos olhar para a tua profissão hoje, né? Como técnico eletrônico, né? É Sim, isso? sim. Técnico eletrônico. Então, um fiozinho que você desconecta já para tudo, né? Exatamente. Um conectorzinho que você coloca ali, um transistor, vai mudando as coisas, não vai? Então, mas você precisa de ferramentas para isso. Precisa de ferramenta. E daí, se essa ferramenta não tiver um alcance, ela não tiver não ser correta para aquele trabalho ali, você não faz até, mas não. Você Não faz uma faz bem. gambiarra, mas não faz o trabalho certo. Então, vamos dizer assim, o profeta é uma ferramenta. E as pessoas se enganam quando acham que o profeta é o Deus. Tem gente que acha que o pastor é o Deus, que o pastor, o profeta, vamos lá usar a linguagem profeta, ele tem uma cartola lá, você chega com o problema, fala para ele mete a mão na cartola e traz solução. E não. A mesma coisa são várias hipóteses, mas aí chama você para resolver um problema. Que nem você já me contou, já teve experiências que você me contou, que foi muitas pessoas lá para resolver, não resolveram, né? E às vezes o problema não é difícil, ele é fácil, está no lugar de fácil acesso, mas geralmente as pessoas não acreditam que esteja ali e nem vão olhar ali, né? Sim. E já querem ir direto no coração, né? Para ver o que lá. E às vezes, você foi lá com uma simplicidade, num tempo muito pequeno, né? Não dá nem para considerar, você resolveu o problema. Sim, sim. Né? Por quê? Porque você foi no lugar certo. Então, quando a palavra vem para o profeta, o profeta ele tem que ir no lugar certo, porque Deus não vai mandar a pessoa, que nem no caso de Jonas, Deus falou para Jonas, vai, né, a Nínive. Mas ele decide ir para Jope. Por quê?
porque ele não queria fazer, ele não queria obedecer a Deus. Ele não quis dizer para Deus, eu não vou te obedecer. Simplesmente ele pega e diz, não, não vou para lá. Criou uma viagem de última hora, foi lá, comprou uma passagem e foi para Jope. O que acontece? Nessa hora, na cabeça de muitas pessoas, eles acham que eles estão, tipo, em parte, saneando aquela situação. Mas não, estão só criando um problema maior. Porque se numa casa existe uma, vamos dizer assim, qualquer família que tem uma pessoa que é rebelde, que é teimosa ali, essa pessoa, toda ela sofre, toda ela se incomoda, toda ela tem problema, porque a todo instante o que está em desordem, ele causa uma situação. Sim. Entendeu? Então, quando ele resolve comprar a passagem para Jope e não ir para Nínive, ele adquire uma passagem no navio, e esse navio, o que acontece? Esse navio não tá só ele, né? Aí, né, quando ele entra nesse navio, ele já traz um problema para todo mundo que tá ali. E aí, é sobre essa viagem, quando ele vai para essa viagem, eu sempre penso o seguinte: quando ele faz isso, e é o que às vezes muito de nós fazemos, nós tardamos Sim. e dificultamos ao cumprimento da promessa. Exato. Independente da distância, que imagina, Nínive era para um lado e oposto para outro. Sim, era completamente diferente. Tipo, completamente diferente, sentidos diferentes. Ou seja, quanto mais distante da promessa você tá, mais risco você corre. Lógico. Mais risco você corre. Aí vem aquele negócio, mas tem uma música, né, que fala lá no Brasil, uma bonita. A Sim. música fala bonita, mas a gente não pode levar como base para nossa vida, mas fala que quem tem promessa de Deus não morre. Vai nessa. Só que quanto mais longe você fica da promessa, mais risco você corre. Mais frágil você se torna. Imagina, o barco começa a balançar com Jonas. E olha só, a gente vai levar para a parte geográfica da Geográfica. coisa. Começa a balançar com Jonas, e Jonas é jogado no rio. Jonas é jogado no mar. A baleia engole Jonas e leva Jonas pro continente. Aí é que tá. Nínive não era uma cidade costeira. Não. Nínive era no interior. Ou seja, a baleia solta Jonas no continente distante. Jonas poderia ter falado assim, não vou para outro rumo, pega outro caminho, vou pegar para outro canto. Mas não. Ele continua falando, já que eu tô aqui, vou lá. Já que, né, Deus quer que é isso que Deus quer, eu vou, né? Então, ele vai e continua indo a caminho de Nínive e pronto, vai para lá. Agora, se ele decide ir para outro canto, às vezes nós temos, mas é isso que a Bíblia vai falar sobre o livre-arbítrio. Não é que Deus pega a baleia e joga Jonas lá na frente de Tarso. Não. De Nínive. Joga ele na frente de Nínive. Ela joga ele no continente. Aí ele tem uma trajetória para fazer até lá, ele tem um caminho para fazer até lá. Ou seja, Deus ainda, você vai, eu tô deixando você aqui, eu quero que você vai. E o preço que ele paga, né? Por isso. Aí o que acontece? Quando nós estamos na posição de termos uma profecia de Deus, de termos um cumprimento da obra de Deus na nossa vida, quanto mais longe nós ficamos, mais difícil fica a nossa jornada de retorno e mais risco a gente corre de morrer. Sim. Porque Deus poderia ter, quanto mais ele afastado de Tarso, Deus poderia ter algum momento, alguma coisa acontecer. Porque, imagina, não vamos jogar ele no mar, não. Vamos segurar ele aqui dentro. Às vezes não é por causa dele. Às vezes é por causa daquilo. Às vezes é por causa daquilo outro. E é um cuidado que nós também devemos de ter, de entender a luta que você está passando, que às vezes a luta que você está passando é a sua e você está abraçando ela. Sim. É porque quando porque Deus não, como diz outro, Deus não faz nada sem que avise. Uhum. Entendeu? Então, quando ele está dentro do barco ali, que começou tudo aquele vendaval, que os mercadores, os capitães, eles tinham os processos, né, as regras deles para equilibrar a coisa. Começaram a jogar as cargas fora e foi, nada, tudo continua da mesma forma. O que acontece?
alguém deles, porque em todo lugar tem um sábio, tem um expert. Porque o cara que tá operando o navio ali, o capitão, os caras ali, os pilotos ali, não sei, com pilotos chama-se piloto só de avião, né? Não sei. Lá é capitão. Capitão. Então, eles não é qualquer um que vai, né? É pessoas que têm noção das coisas. Então, ele falou assim, não, isso aí tá errado. Vamos lançar sorte. Olha só. Lançar sorte. Eu não sei se foi com dado, se foi com o quê. E daí, porque encontraram Jonas sossegado no porão, dormindo. O cara falou, mas tudo nós tá apavorado. Por que esse camarada tá quietinho aqui, né? Escondidinho. Que ele tá? Que você tá? De onde é que você é? Aí ele contou, né? Ele falou assim, tá. Então é por causa disso. Mas vamos lançar sorte. Olha só. E isso acontece no mundo. As pessoas que não tinham nada a ver vamos dizer assim, com Deus, não se diziam religiosos, não se diziam profeta, agora lançam sorte, crendo que a sorte, que aquele dardo iria apontar a pessoa a qual estava causando aquilo. Então você vê que quando tem algo que está acontecendo errado em algum lugar, não é um acaso, né? Só simplesmente da natureza, tem um agente ali que está dando essa liberdade para acontecer essa situação. Uhum. E eu acredito sim que tinha muitas pessoas ali, pela forma que expressa a palavra do navio. E quando eles lançam sorte, como que a sorte caiu justamente em Jonas? Não é Deus? É Deus. Exatamente. É Deus. Se aí? O pagão consegue ter fé que aquele, vamos dizer, aquele objeto ali apontaria a pessoa, sim, imagina o Jonas, como é que tá o coração dele naquela hora. E aí vem a questão seguinte. Olha só o risco que é a pessoa que tem a promessa. O risco que a pessoa tem a promessa fugir disso. Porque Jonas, quando ele estava ali no barco, ele tinha promessa. Sim. Ele tinha uma ordem de Deus. E ele foge e faz com que quem está com ele também sofra as consequências daquilo. Sim, é isso que eu queria mostrar pro povo. Ou seja, peraí. E às vezes, nós que temos a promessa, estamos lá, fazendo com que as pessoas que estão ao nosso redor sofram, sabemos que a pessoa está sofrendo por causa da gente, mas fingimos que não é. Sim. Tiramos a responsabilidade. É porque você sabe o compromisso que você tem e se tá fazendo ou não tá. Igual você falou, Deus testifica também, Deus fala. Fala, sim, ele avisa. E Deus fala. E aí o que acontece? Nós nos afastamos da promessa. Nós vamos caminhar em sentido contrário da promessa. Ixi. E aí, olha o que acontece. O povo, como você falou do navio, as pessoas começam a perder o que tem. Começam a ter prejuízo. Começam a ter prejuízo por causa da pessoa que tem a promessa. Exatamente. Começa a ter prejuízo, começa a abrir mão de coisas para poder te manter junto, te manter do lado, até chegar a um certo ponto e entender que, poxa, eu não posso mais ficar do lado dessa pessoa. E às vezes nós levamos isso. Mas... E aí muitas pessoas vão falar assim, que no Antigo Testamento Deus era justiceiro e no Novo Testamento Deus já não é. Uhum. Já fala sobre amor. Mas a premissa, a gente pode falar sobre a premissa dos livros na Bíblia, sobre o que significa isso, sobre o porquê de cada livro e o que houve, qual que foi a grande mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Podemos sim, nas próximas. Mas pronto. Mas no dia de hoje é a mesma coisa. O mesmo Deus justiceiro, o mesmo Deus que faz justiça, ele tá lá. E às vezes a gente fala assim, mas é porque... É porque Deus não pode, né? Deus não vai colocar... Eu já vi muitas pessoas falando isso, mas é porque Deus não vai colocar, vai me fazer sofrer por causa dos outros. E vou te falar, não é Deus, é aquela pessoa que tá do seu lado. Porque a pessoa sabe da promessa. Sim, porque a pessoa pode estar do seu lado. Você fugiu da responsabilidade com Deus, né? Então você sabe que se você fugir, e se eu fugir dos meus compromissos e tipo, querer me esconder com você, o problema não vai ser só para mim. Uhum. O problema vai ser mais ainda para você, porque você não tá devendo nada naquela direção e vai pagar junto. E aí o que acontece? Quem tem visão espiritual, quem tem visão de Deus, consegue ver e entender que o sofrimento, que às vezes a pessoa que tem visão espiritual nem sofre.
A pessoa que tem visão espiritual tá ali dentro daquele barco, estaria dentro daquele barco, estaria vendo toda a situação e tá falando, a gente sabe de onde que tá saindo. Quantas pessoas, eu falo porque eu já vi muitas pessoas falando assim, olha, você tá sofrendo de bobo. Você tá passando por isso, mas a culpa disso tudo é por causa daquela pessoa, porque aquela pessoa tem a promessa e não tá fazendo. Olha o que... Ah, mas é porque... Ah, mas é porque eu gosto daquela pessoa. Mas infelizmente, vai pagar o você preço. tá pagando o preço. Quem tem visão espiritual estaria naquela situação e fala assim, eu não vou jogar o que eu tenho fora. Por quê? Porque a responsabilidade disso não é minha. A culpa disso não é minha. Eu não vou jogar minhas coisas fora. E aí, quem tem visão espiritual fala assim, vamos fazer um teste então. Vamos pedir pra Deus. Exatamente. Eu falo isso com a minha esposa a gente e conversa Deus muito responde. e fala isso. Quantas vezes a gente não vê a situação e fala assim, vamos perguntar pra Deus? E Deus dava a resposta. Faz um propósito de oração, de consagração. Deus vai responder. Sempre respondeu. Ou seja, às vezes o problema que você está sofrendo não é porque você não cumpriu, não tá afastando da promessa, mas porque você está mantendo quem está afastando da promessa junto com você. Exatamente. E às vezes você tem a promessa, você está causando sofrimento para outras pessoas porque você está se afastando da promessa. Você não está cumprindo. Você não está cumprindo. Então, o profeta, ele existe sobre a vida de um profeta uma responsabilidade muito grande. Tem pessoas dentro da igreja, eu já vi muitas pessoas assim. Ah, mas por que o irmão não prega, não canta, não coisa, tá dentro da igreja, tá tendo uma vida boa, né? Vem na igreja, só cultua, vai embora, ajuda aqui, ajuda ali, faz uma coisinha ou outra. E eu que tenho a promessa, tô vivendo uma vida completamente diferente. Aí eu passo por dificuldades, a responsabilidade é diferente. Tá entendendo? Ou seja, às vezes a pessoa tá prosperando muito na vida dele, porque tá lá, né, cultuando, tá lá, não é louvorista, não é cantor, não é pregador, não é pastor, não é obreiro, não é nada dentro da igreja, tá prosperando, tá tendo uma vida boa, tá crescendo, a família crescendo, a vida financeira tá evoluindo, a vida de saúde daquela pessoa tá crescendo e tudo mais, e você vê aquela pessoa, você fez assim, poxa, e dentro da minha vida, quando eu vou olhar para minha vida, Deus está falando comigo, olha, você tem promessa, Deus tem algo grande para você, vai acontecer, e está demorando e nada acontece, e é só dificuldade, é só prova, é só isso, é só aquilo. Mas é por quê? Porque quando Deus tem uma promessa na vida daquele que é um profeta de Deus, o processo é completamente diferente, porque enquanto Deus está te fortalecendo do lado, o inimigo está tentando te enfraquecer do outro. Sim. E ele diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Mais é cobrado. Eu vi um cara falando uma vez que assim, fala assim, mas como é que a pessoa consegue ter uma dívida de 1 milhão? Por que a pessoa tem uma dívida de 1 milhão? Aí o cara fala assim, porque quando você tem uma dívida de 1 milhão, quer dizer, você tinha condição, você tinha responsabilidade, você tinha moral para ter 1 milhão. Sim. O que você não teve foi sabedoria para poder lidar com aquilo. Agora você pensa o seguinte, se você tem, imagina, você hoje chega num banco e fala assim, eu quero um empréstimo de 1 milhão. O banco olha para você e fala assim, tá bom, vou te emprestar. Hoje, Maico, eu não posso chegar no banco e pedir 1 milhão, como diz o outro, vai me dar 2 tapas na cara e mandar embora pra casa. Sim. O que acontece? Porque o banco não empresta para qualquer um. Quando você entra no banco para poder pedir 1 milhão, é porque as pessoas tem que ter 2 ou uma ideia muito boa, ou algo muito bom para oferecer para aquele banco. Ou seja, a responsabilidade que você tem para poder pegar 1 milhão é muito grande. Então, às vezes você fala assim, mas o cara fez uma dívida de 1 milhão. Como que o cara conseguiu fazer uma dívida de 1 milhão? Porque ele tinha algo que você não tem. Exatamente. Ele tinha uma responsabilidade que você não tem, tinha algo que você não tem, tinha uma moral que você não tinha. Então, se você vai trazer para a vida cristã, a vida espiritual, é a mesma coisa. Quando você é cobrado espiritualmente, mas é porque eu não estou prosperando financeiramente, eu não estou prosperando do jeito que devia ser. Às vezes eu consigo pagar minhas contas, mas eu não consigo sair do patamar que eu estou. E Deus tem falado comigo que tem promessa, mas está demorando. Eu não tenho feito nada de errado, eu não tenho caminhado contra, eu não peguei o navio para outro lugar. Eu tô no navio que vai para Nínive. Sim. Para Nínive. Eu tô num caminho que vai para Nínive. Então, tô certo, tá? Mas primeiro você vai para Nínive. Faz o que Deus
pediu para fazer. Quando você voltar, aí sim. Sim. A gente vai ver história de Davi. Vamos dar um exemplo da história de Davi. Davi é um homem que havia promessa sobre ele desde quando ele nasceu. Desde quando nasceu. Desde quando nasceu já tinha promessa sobre a vida de Davi. Mas Davi viveu, Davi foi pastor de ovelhas, Davi foi escolhido para ser rei, mas mesmo assim ainda teve que enfrentar o gigante. Tocou. Mesmo assim passou por dificuldade até o certo ponto que se tornou rei. Quando se tornou rei, mais problema. Sim, sim. Mais problema. Problema em cima de problema, problema em cima de problema. E Davi, quando chega ao fim da vida de Davi, que você vai ver, você vai fazer uma retrospectiva, a vida de Davi teve altos, muitos altos e muitos baixos. Sim. Porque a vida ela nunca é assim, né? Exato. E quando chega no final da vida de Davi, ele ainda tem que se pedir para Deus que Deus tenha misericórdia da vida dele. E a gente fala assim, mas Davi foi um grande homem na Bíblia. Grandes histórias, grandes coisas, mas muito era exigido de Davi também. Sim. Então, para chegar ao final da vida, Davi ainda tem que, né, se humilhar pela graça de Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia da vida dele. Sim. É porque a responsabilidade sobre nós é grande. Então vai chegar o momento de ser abençoado sobre a vida do profeta, mas primeiro ele tem que estar no caminho, ele vai passar por dificuldade, vai passar por problemas. Aí o que acontece é você saber entender que quando Deus tem um processo na sua vida, tem uma promessa na sua vida, quanto mais você se afasta, mais distante fica, mais difícil fica e mais risco de morrer corre. E mais alto o preço, né? Mais alto é cobrado. E quando você olha para a questão do personagem que nós estamos falando, de Jonas, porque Deus é onisciente. Ele vê tudo antes do acontecer. Deus sabia que Deus poderia levantar qualquer outro homem, né? Mas Deus tinha, no projeto de Deus, era Jonas, para levar essa palavra lá. Uhum. Era Jonas. Então, e Deus não vai fugir do seu projeto. Não vai, ele pode levantar o Maico, pode levantar o Sebastião, o José, pode ir, sim, vai. Mas se Deus fez o projeto para Jonas levar essa mensagem lá, então ele vai zelar de Jonas por Jonas levar. Sim. Agora, aquilo que você falou, se você faz de conta que não entende, continua na direção oposta, o que vai acontecer? Vai passar vergonha. Sim. Você vai passar vergonha. Então, quando Jonas é lançado às águas, né? Antes de lançar as águas, o próprio capitão falou assim, mas, Senhor, olha só, o capitão falou assim, Senhor, que não recaia sobre nós o sangue desse homem. Pois é. Que não recaia sobre nós. Né? Porque Jonas disse, não, é eu. O problema é aqui. Ó, tá aqui o problema. Lance eu da água, mas na cabeça de Jonas, ele ia cair na água e ia morrer, né? Tô livre, né? Não cumpri. Então, serve para você que está nos assistindo, você que vai assistir esse vídeo, não adianta, você não vai fugir do Senhor, a não ser que o Senhor, então, resolva cancelar sua missão. Mas já é uma coisa de você e Deus. E de qualquer maneira vai ser cobrado. Sim, não. O preço é alto. Então, veja bem, quando o homem que nem temia Deus falou, que não recaia sobre nós o sangue inocente desse homem. Mas lançar, quando ele cai na água, o mar cessa. O mar cessa, mas a baleia já estava lá. A gente chama baleia, né? O grande peixe já está lá esperando, já engoliu. Mas o que acontece? Nessa trajetória dos 3 dias, que representa o tempo em que Jesus foi morto, sepultado e ressurreição, né? Imagina você, um homem, que estava fugindo da responsabilidade, fugindo da vontade de Deus, agora você vê no meio daquela belezura lá dentro do peixe, né? O que será que tinha lá dentro? Coisa boa lá dentro. Tinha. Tem um amigo meu que ele volta e meia, ele fala assim, eu tô enfesado. Dentro do peixe tinha ar-condicionado, tinha... Tinha? Tinha. Mesinha. Tinha um lugar pra dormir, tudo certinho. Alimento. Ixi, alimento de monte, peixe de monte. Cheia. Cheirinho de peixe. Cheia. Aí, geladeira cheia lá. Ixi, só coisa boa, só salmão, bacalhau. Aí ele diz lá do fundo, né? Ele fala, Senhor,
Tenha compaixão de mim. E ele fala assim, lá das entranhas, né? Lá das profundezas do inferno. Olha só o que ele compara. Lá dentro estava comparado. Lá do inferno, do abismo, eu te clamei. E o Senhor me ouviu. Sim. Então, não importa quanto. Eu estou falando aqui com pessoas. Estou falando com pessoas que abandonaram sua responsabilidade, abandonaram o seu ministério, abandonaram o seu chamado, abandonaram o cajado a qual Deus te deu. E Deus não está fazendo isso porque você era bom, porque você era bonito. Não, Ele está fazendo porque Ele escolheu você para ser essa ferramenta. Sim. E enquanto você relutar, enquanto você se buscar sustentar a tua posição, mais preço tu vai pagar. Volta, clama, pede socorro, ele vai te ouvir, ele vai tirar. Tem pessoas que vão ser curadas, Mike, vão sarar, tem pessoas que vão ser fortalecidas, vai ser rejuvenescida quando ele retomar, dizer, Deus, eu volto, eu vou levar essa palavra a Nínive. Sim. Eu vou levar essa palavra a Nínive, porque lá tem pessoas que Deus, que estão orando, que estão clamando para que Deus envie o profeta, para que Deus envie o homem, e esse homem está brincando com o propósito de Deus, com o projeto de Deus. E aí, pra gente, né, finalizar, Uhum. quando volta para a promessa de Deus, eu vejo que muitos profetas atuais, né, do dia de hoje, quando voltam para o caminho de Deus, a gente olha de fora, parece que tá bom. Sim. Mas quando tá lá dentro, quando você vai ver a vida daquela pessoa, você vai ver, tá difícil. Não é fácil. Sim. Não é fácil. Porque a luta continua, né? Exatamente. Eu queria, só para... Você comentou antes, e eu queria dizer, porque veja bem, Mike, essa semana você comentou, né, sobre o atletismo, né? Vamos usar o atletismo. Quando você é um profeta de Deus, querendo ou não, você achando ou não, você... Vamos usar talvez alguém até vai achar ruim, mas não tem problema. Não estou aqui para você achar bom, estou aqui para fazer aquilo que Deus está colocando no meu coração, porque pessoas vão entender assim. Sim. Você é o Ronaldinho daquele time, vamos dizer assim. Você é o Messi daquele time. Você é o melhor. Você é o melhor Cristiano Ronaldo. Tá? Ainda. Você é o melhor daquele time. Ou seja, se Deus escolheu você como profeta e tem te usado, querendo ou não, as pessoas aceitando ou não, você é o que lidera esse time lá. Tá entendendo? Então, quem que vai tomar pancada? Quem que preocupa os times adversários? Quem que preocupa? Um exemplo, tá entendendo? Básico, quando a gente vai ver por essa ótica, é o seguinte. Imagina que é o que a gente tinha falado na pregação ali. Uhum. Imagina que vamos dar um exemplo aqui do Neymar. Neymar, quando ele tava lá no Santos, quando ele começou lá na base. Sim. Neymar não era ninguém. E com quem que ele competia? Com quem tava lá na base. Exato. Com quem era pequeno, né? Aí começa Santos, Real Madrid, começa a crescer. Mas você vê que tem algo importante aí, ó. Sim. Que ele começou com o Santos. Então tem que se santificar, né? Pra poder... Aí o que acontece? Chega no nível europeu e começa crescendo, chega na seleção brasileira. Que pra quem é da nacionalidade, cada um na sua nacionalidade, o maior é a seleção, o maior time é a seleção. Não tem outra maior, né? Só que aí o que acontece? Quando a seleção perde, quantas pessoas tem no time? Normalmente que vai jogar na linha de frente. É 11, né? O 11. Time, né? Mas time é 11. É 11. É 11. Mas quando a seleção perdeu, a culpa era de quem? Era do melhor. Do que considera melhor. Imagina você tá lá na sua igreja, você é profeta, você é pregador, você é cantor, louvorista, você... Um exemplo, vamos dar um exemplo para fixar. Você é o louvorista, o líder do seu louvor, você foi colocado uma promessa sobre você que você vai conduzir aquele ministério de louvor assim assado. Quando o restante, vamos dar um exemplo, quando o baterista erra, quando o baixista erra, a responsabilidade de quem? É do líder. Quando o back vocal, o outro lá, a responsabilidade de quem? Do líder. O louvor saiu errado? O líder.
O não sei o que saiu errado. O líder. Líder. É porque Deus colocou você ali para você ser o ponto de referência. Sim, exatamente. Então, independente se outras pessoas vão errar, a responsabilidade vai ser sua, vai cair É porque você é o líder. Você é o líder. Aí, o pregador, quando o pregador tá lá pregando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, às vezes, um livro que ele leu errado, ele vai levar essa referência lá, a culpa É do dele. pastor. É do pastor. O pastor que deu Aí- na... Aí vai dizer o quê? A culpa é do outro. Ou seja, mesmo com que as pessoas ao seu redor vão errar, a responsabilidade vai cair sobre você porque você é o ponto de referência. Você é o líder maior. Você é o líder, então você é o ponto de referência. Então, vai acontecer. Então, quando você começa a caminhar em sentido à promessa, né? Como a gente deu exemplo, o Jonas, ele já colocado na barriga da baleia, ele pensou que era castigo. É. Mas naquela situação, o que poderia acontecer? Vinha um outro barco, Pegar o no peixe, meio pescar o peixe. do nada, ele jogou o homem lá dentro, o outro barco, vamos lá pegar aquilo pra nós. Não, ele jogou. Não. Provavelmente, se tivesse um outro barco e via alguém jogando Ia fora, passar longe. eu falei, não, vou chegar Ele nem viu o que perto dele, aconteceu porque, lá. Vixe, jogou o homem lá dentro, o mar calmou na hora, não vou pegar, não, porque esse homem, isso aí é problema. Isso é problema, sim. vou correr disso aí. É. E Jonas pensou, poxa, tô sendo, né, Uhum. coisa. Mas aí Deus começa a levar ele de volta pra promessa. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Eu e minha esposa passamos por esse processo. Nos afastamos, começamos a caminhar para longe da promessa. As coisas começaram, para nós, parecia que estava tudo normal. Não mudou nada, não mudou nada. E aí foi piorando, foi piorando, foi piorando. É que você vai acostumando, nem percebe, né? Exatamente. Aí Deus faz com nós igual fez com Jonas. Pega, joga a gente na barriga da baleia e leva para outro lugar. Nesse processo, a gente é jogado no mar? Na praia. Na praia. Pela baleia. A baleia joga a gente no mar. Sim. Já como você falou, Jonas já tava todo sujo, Tá, fedendo. Mas, na barriga da baleia, a gente, tudo é tipo de coisa ruim que imagina assim uns 5 minutos, agora 3 dias. 3 dias dentro da baleia, com meio de resto de mortais de animais, fedendo. Ixi, imagina. Aí joga, sei lá, você cai na beirada da praia e fala assim, agora. Será que eu vou relutar ainda? Oi? Porque imagina que na primeira oportunidade que você olha, você fala, você nem sabe onde é que você tá, perdidinho. Assim, rapaz. Você nem sabe onde é que caiu, né? E eu e minha esposa desse jeito. Nós tava desse jeito. Nós olhávamos pra um lado e falávamos assim, o que nós viemos fazer aqui? Que lugar é esse? E sem saber de nada. Sem saber de nada. Quando você olha, aí a primeira oportunidade que você tem, você fala assim, eu vou procurar um ponto de referência pra saber aonde eu tô, vou me localizar. Cachau. Aí sabe, fala assim, não, você tá no continente tal. Tô no continente tal? Qual que é a cidade mais próxima? Cidade tal. Uma cidade tal é perto de Nínive. Nínive é mais ou menos por aquele lado de lá. É ali. É por aquele lado de lá. É. Aí você assim, mas eu não tava vindo pra cá, tava vindo pra outro lugar. Mas agora você tá aqui. É porque... Aí eu tô entendendo o que você tá falando, porque ele tinha ido pra lá, né? Nínive aqui, ele foi pra lá, né? E daqui a pouco quando ele vem em si, ele falou, pô, eu tô mais perto da promessa do que eu queria, tá? Sim, exatamente. E aí aconteceu comigo, com a minha esposa, foi exatamente desse jeito. E aí alguém fala assim, então sabe onde é que você tá? Você tá no lugar onde a promessa vai ser cumprida. Eita, maravilha. Você tá mais perto da promessa do que você imaginava. Maravilha. Mas primeiro você teve que passar pela barriga do peixe. Sim. Primeiro você foi jogado num lugar onde você nem queria estar. Você acabou num lugar onde você nem queria estar, onde às vezes você nem precisava estar. Você caminhou para esse lugar, mas você não sonhava com esse lugar. Agora você tá mais perto da promessa do que você achou que devia estar. Você porque agora tem uma opção. Não fala ali, né? Tinha carro que levou ele, né? Então ele não era tão longe. Levou a pé. Ou seja, você agora tem 2 opções. Ou você volta para aquele caminho que você veio, volta tudo. Todo o processo que você passou para chegar até aqui, volta tudo. Entra no peixe, vai pro barco, do barco volta para Jó. Vai dar um jeito, você volta, você tá mais longe do lugar onde você tava, pro lugar onde você tava indo, mas você tá mais perto da promessa agora. Então, ou você lembra de tudo que você passou, volta para lá, ou você vai para próximo da promessa. Vai para cumprir o que você tem que fazer. Vai andar, anda para lá, caminha até lá, que não tem carro, não tem camelo, não tem nada, você não tem nada, porque tudo que você tinha, você
ficou lá no Desperdiçou? barco, É lógico. ficou no barco, Ficou. e o resto que você tinha ficou na baleia. Ficou. Agora, junta, como diz o outro, junta as trapos que você tem aí e vai pra E promessa. vai. E aí, você começa a caminhar agora em direção à promessa. Certo. Com a minha esposa aconteceu do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. É. Já entramos dentro da barriga da baleia e falei assim, agora vamos fugir. Tamo Entramos no barco pra fugir. escapando. Quando fui ver, tava na barriga da baleia. Ixi. Tava mais perto da promessa que a gente imaginou. Tava passando por um momento em que a gente falava assim, Deus, aqui é só o Senhor. É. E a gente pode, num certo outro ponto, contar sobre esse Sim. testemunho, sobre o que realmente aconteceu. Certo. E aí o que acontece? Você agora tá caminhando pra promessa. Aí você começa a ver que coisas que você queria que acontecesse e que você tava fazendo com que acontecesse. Porque imagina, é como se a gente fosse... É como se você estivesse numa plantação. Você tá lá, você compra a semente, cava um buraco, limpa a terra ali, limpa tudo, cava um buraco, coloca a semente, joga água, rega, aí vem um mosquito, vem a formiga, vem as traças, vem tudo comendo essa plantinha, você joga remédio, você joga produto, e aquela plantinha com muito custo, aquela plantinha começa a crescer, aí vem um animal e come aquilo ali, e você vai lá e planta, aí você puxa a raiz, o animal come a raiz, você vai lá e planta de novo, mas você acredita que aquilo ali uma hora vai dar fruto, uma hora vai dar fruto, uma hora vai dar fruto. Chega um certo ponto que você desiste e fala assim, não vou mexer com isso mais não. Isso não vai dar certo, não vai dar certo, eu vou pular, vou esquecer disso. Aí, o que acontece? Quando você tá na promessa, você senta ali do lado, ali do nada começa a crescer a plantinha que você tava tanto querendo que crescesse. Sim. Você não semeou, você não plantou, você não agou, você não regou, Sim. e começa a crescer a plantinha. Sim. Começa a dar raiz. Aí você fala, não, peraí, eu vou jogar uma aguinha. Se der bem, se não der, amém. E você joga a aguinha, aquela plantinha começa crescendo. E já não vem traça, já não vem formiga, já não vem animal, já nada. Os insetos já não vêm mais. Já não vem mais. E você sem entender o porquê que aquilo tá acontecendo. Mas é por quê? Porque agora você tá na promessa Você de Deus e as coisas vão começar a acontecer. Está sendo submisso. Você tá sendo submisso. Mas o processo que você passou antes é pra você entender que não adianta. Não Se adianta. Deus não tiver no controle, não vai mudar. Então, quem tem promessa de Deus, o profeta de Deus, ele precisa entender que a dependência de Deus, ele depender de Deus, é o primeiro passo para as promessas começarem a se cumprir. Né? Sim. E aí você começa a caminhar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Você ainda vai ter que regar aquela plantinha, você ainda vai ter que cuidar para que o mato não cresça em volta. Mas agora já não aparece mais traça para comer. Sim. Já não aparecem animais, já não aparecem as formigas. Às vezes o dia que você não tem força para poder ir lá aguar, chove lá em cima. Sim. E aí é Deus mostrando para você que agora você tá comigo. É ele que cuida. Agora eu tô cuidando de você. São coisas que você às vezes tava tentando fazer com que dá certo, não tava dando certo, agora vão começar a dar certo naturalmente. Isso porque você entendeu o propósito. Quando você entende o propósito, é isso que aconteceu com Jonas. Sim. Jonas entendeu o propósito, e a gente vai ver na Bíblia, que na Bíblia parece que Jonas foi cuspido dentro de Nínive já. Uhum. Não, mas Não. ele foi cuspido. Mas é porque quando ele é cuspido na beira da praia, ele já olha e fala assim, O negócio já sei onde é que eu tô, é tomar o rumo. já sei o que eu fiz de errado. É aquela leitura que você fez ontem, né? Sim. Quando Moisés fala assim, mas o que eu vou fazer, né? Eu não sei Eu não falar. sei falar, eu não sou bom de conversa, não sou assim. O que eu vou fazer? Ele só fala assim, vai. E ele falou assim, mas quem deu a boca? Quem deu o ouvido? Quem fez isso? Quem fez aquilo, né? Não fui eu? Então não sou contigo? Então o problema é que as pessoas acham que elas vão sozinhas. E quando elas acham que vão sozinhas, elas começam a relutar para criar o seu próprio caminho, a sua própria forma de fazer. E Deus já tem tudo pronto. É só abrir a boca, né? E ele fala. Entendendo? Então eu quero crer, né? Vamos fechando aqui. Eu quero crer assim que nessa tarde que esse assunto que nós levantamos aqui está servindo de base para muitas pessoas, porque há muitas pessoas vivendo um turbilhão e às vezes não está entendendo. Não está entendendo. Não está entendendo, porque ela acha que porque tem gente que acha assim, não, eu vou fazer quando eu posso, quando eu quero, quando eu achar que é o tempo. Não. Se você levantou a sua mão e disse, eis-me aqui, envia-me a mim, então você já tem que aprender que você tem que negar a si mesmo. Nega-se a si mesmo e tome todo dia a sua cruz e siga-me.
Então, tomar a sua cruz é fazer aquilo que às vezes você não quer, aquilo que você não gosta, é orar por aqueles que te atiram pedra, é se esforçar para perdoar aqueles que você não quer perdoar, né? E buscar ser misericordioso, porque aquele que tem misericórdia alcança a de Deus. Aquele que é pacificador, esse vai ser abençoado também por Deus. Então, as pessoas às vezes acham que, vamos dizer assim, se nós parar a olhar ao olho humano, com vistas humanas, ele tinha muitas razões para não ir para Nínive, para não evangelizar Nínive, né? Sim. Mas só que o que criou, vamos dizer assim, a pessoa mais generosa, mais bondosa, foi a mesma que criou outra. Só que aí, por que então as pessoas se tornam más e se tornam boas? Tem pessoas que a gente acredita que são boas demais e tem outras que são más demais. Por quê? Uma opção dela. Opção, porque Deus não fez o homem para ser mal. Porque Deus não é mal. As pessoas intitulam Deus como mal, como não sei o quê, por causa que eles querem andar do seu jeito, das suas maneiras. E quando eles andam assim, Deus vai começar a punir. Quer dizer, nem Deus vai punir. É as consequências das suas escolhas. Exato. Eu acho assim que as pessoas não são acostumadas com o livre-arbítrio. Não são acostumadas. As pessoas não têm noção do livre-arbítrio. Que as pessoas falam assim, mas é por que se Deus né, se Deus existe, eu já vi pessoas falar, se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Sim. Porque tem pessoas. Exatamente. É escolha. Ah, mas agora, imagina, se agora a pessoa decide fazer o mal e Deus não deixa. Tirou o livre-arbítrio daquela pessoa. Daí Deus não está sendo Deus. Agora, que Deus tem misericórdia daquelas pessoas que estão sofrendo com o mal de outros, Sim. Isso aí, Deus tem. E a Bíblia vai falar que Deus ele vai fazer o julgamento para poder saber o que aconteceu com você, né? O que aconteceu com você e se o seu sofrimento foi por causa do seu mal ou por causa do mal de outro. E por isso que existe o julgamento de Deus. Então, o julgamento de Deus é muito por isso. Então, tem pessoas que, às vezes, a gente acha que a pessoa é mal, mas é porque a pessoa sofreu e aprendeu dessa maneira. Deus tem uma tratativa diferente para essas pessoas. Tem. A Bíblia vai falar sobre isso, né? Sobre como que Deus vai julgar as ações das pessoas, como que Deus faz o julgamento das ações das pessoas. Mas não quer dizer que só por Deus existir, quer dizer que tudo tem que ser bom, que se Deus elimina o mal, acaba o livre-arbítrio. Sim. Se Deus elimina o mal, acaba o livre-arbítrio, o direito de escolher entre fazer o bem e fazer o mal. E quando Deus ele faz a criação, a própria palavra diz que Deus fazia algo e via que isso era bom. Sim. Né? Então, Deus não fez coisas má. Né? Por exemplo, vamos a um exemplo. A eletricidade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Mas é uma coisa boa, ótima, mas ela mata a gente. Mata ou não mata? Mata. Então, agora ela pode cozinhar um frango para nós nos alimentar daqui a pouco, sim ou não? Pode. Sim. Mas pode cozinhar o dono do frango também. Pode. E aí ela é má? Não. O mau uso. Né? Eu usei de mau jeito, eu facilitei, eu fiz algo que não devia fazer. Então, com Deus não é diferente. Deus vamos dizer, essa energia aqui, né? Sim. A mesma hora que posso dessa energia extrair benefícios, né? Para o resto da minha vida. Exatamente. Eu também posso tirar dele a morte, a destruição para mim por resto da minha vida. Porque se eu usar ela de forma errada, sim. Utilizar ela de forma errada, eu não preciso nem me esforçar, né? Só eu, bobear, botar um negócio num curto ali, já vai. Já vai. Então, assim, eu faço um desafio para você hoje. Avalie a sua vida. Exato. Avalie tudo e veja se você tem uma promessa na sua vida. Sim. Faz uma análise. Veja se em algum momento da sua vida Deus fez uma promessa para você. Deus fez um acordo com você. Se Deus não fez essa promessa, você vai fazer o seguinte. Você, né, vai ver na sua vida o que você precisa que seja feito e vai apresentar para Deus. Sim. Né? Qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu sonho? Porque quando você caminha, né, a Bíblia vai falar que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Então quer dizer que o seu sonho hoje, às vezes, é pequeno. É coisa pequena. E Deus realiza só para poder
realizar o dele na sua vida. Certo. Agora, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, avalia para ver se você tem caminhado em direção a essa promessa, ou se você tem caminhado ao contrário dessa promessa. É o que eu queria dizer aqui. Se você tem a promessa, e o que você tem feito, que você sabe, se você tem feito, se não tem feito. Você está adiando, está passando para ano que vem, para mês que vem, para ano que vem, para não sei quando, para depois que eu compro o carro, depois que eu compro a casa, depois que eu ganho isso, depois que eu tiver um salário e tal. E tudo isso, esse carro, essa casa, esse salário, pode vir e você cumprindo a promessa. É aquilo que o Maico colocou aqui, que o Maico estava falando sobre a questão de você não ficar preocupado em cuidar, porque você faz a vontade de Deus e Deus faz a sua. Né? Você cumpre com o teu, né? Você não precisa passar 24 horas na igreja, não. Você não precisa passar 24 horas orando também, não. Se você puder, tiver tempo e quiser, você não perde nada, você só ganha. Mas o que você precisa é ter responsabilidade e compromisso com as coisas de Deus. Sim. Então tem que ter compromisso. Se você mesmo não negocia com quem não tem compromisso. Você mesmo não gosta de fazer, combinar algo com quem não tem responsabilidade. Então, se você, que é um homem falho e quer que as pessoas tenham responsabilidade contigo, passe a ter essa mesma responsabilidade com Deus e você verá a diferença e o que vai acontecer na sua vida. Marque esse dia que nós estamos falando e comece, dentro de poucos dias você terá já um ano-luz de coisas, bênçãos na sua vida por você fazer a vontade do Senhor. Exatamente. Como eu disse, mas a Sheila passamos por isso e o que a gente evoluiu em 1 ano, a gente não evoluiu com 5 lá no Brasil. Aí, tá vendo? Entendeu? Mas isso e é só o bico do iceberg. Só a ponta. Então, avalie a sua vida. Vê se você tem feito se Deus fez uma promessa para você, você tem caminhado em relação a essa promessa, em direção a essa promessa. Se você tá caminhando contra, infelizmente. Se você tá caminhando na diagonal, infelizmente, tá dificultando, você tá se afastando. Então, tem que ir direto. Tem que ser direto. Se Deus prometeu, se Deus disse, olha, você vai falar com multidões, comece a se preparar para falar com multidões. Se Deus falou para você que Deus vai te usar no louvor, começa a preparar para que Deus te usar no louvor. Se Deus falou que vai te enviar para poder fazer a missão, começa a se preparar para poder ir para outro lugar para poder fazer a missão de Deus. O que Deus disse para você, vai caminhar em essa direção. E eu vou falar, tem pessoas que não aceitam, né? Tem muitas pessoas dentro da igreja que querem, e que só ouvem se for assim, mas Deus, ele escolhe alguns para ser profeta. Exatamente. E outros para ser mantenedores. Exatamente. Então, às vezes, você fala assim, mas Deus não fez uma promessa para mim. Eu não sou profeta. Deus não prometeu para mim que eu ia cantar, Deus não prometeu para mim. Então, avalie a sua vida. Sim. E entrega a sua necessidade na mão de Deus. Seja um servo. Se você tá numa posição de servo, né? Se você está na posição de servo, se você está na posição de mantenedor, ele não vai deixar faltar. Como eu disse, tem pessoas dentro da igreja hoje que o cara não canta, não prega, não louva, não é pastor, não é presbítero, não é nada dentro da igreja, está prosperando. Por quê? Porque está na posição de servo. É porque é um corpo, né? Exatamente. Então, como os outros, o corpo não é tudo boca, não é tudo ouvido, não é tudo olho, não é tudo nariz, né? São vários para formar o corpo. Sim. Aí, no caso, talvez você não canta, não prega, mas você é aquele que está na base, está nos batidores, ajudando, está ali trabalhando. E é isso que precisa. Sim. Né? Eu já vi pessoas assim que que trabalham lá fazendo a limpeza da igreja, fazendo a limpeza da igreja, e que a pessoa prospera um tanto. A pessoa chega para fazer a limpeza da igreja andando de caminhonete, de carro. E o segredo, Michael, o segredo é fazer com alegria. Exato. Às vezes pessoas vão lá fazer, tem aquele que vai cantar lá no altar, fica murmurando, reclama disso, reclama daquilo. Como que Deus vai receber? Isso, e já vi pessoas que são da limpeza da igreja, chega de carro importado, chega de caminhonete para poder limpar, e o pregador de carona, nem carro tem. Mas isso por quê? Porque então, não é isso aí? São coisas que se você está caminhando em direção à promessa, as coisas vão acontecer, mas a dificuldade vai vir. E não quer dizer que você que é mantenedor também não vai passar por dificuldades, mas isso se torna pequeno.
Sim. Perto das bênçãos que Deus tem. Sim, Então, sim. veja a sua vida. Se você está passando por uma dificuldade financeira, se você está passando por uma dificuldade de saúde, o que você tem feito em relação à obra? Porque Certo. quando você está dentro da obra, a doença vai vir, mas a cura vem também. E mesmo que a doença venha, você não sofre com isso porque você sabe que você está no caminho. E a mesma coisa é o profeta. O profeta, a doença vai vir, mas você sabe que está no caminho. Sim. Eu vi uma pregação de um testemunho de um homem contando que diz ele que o irmãozinho, ele era pastor, o irmãozinho chegou para ele e falou assim: pastor, fui no médico e o médico falou que eu tenho um negócio. O que você tem? Eu tenho um negócio lá. E o cara falou assim: olha, eu não lembro qual era o nome da doença. Ele falou doença e falou assim: mas isso é um câncer. Aí eu falei: não, mas aí eu fui lá. Ele falou que eu vou ter que ir no hospital toda semana e vou ter que fazer um negócio lá de negócio de sangue lá toda semana. Aí eu falei assim: sim, mas... E aí eu falei assim: como é que você tá? Eu falei: não, tô bem demais, porque agora eu vou poder ir lá todo dia pra poder falar de Deus aqui, povo. E o pastor preocupado com a situação da saúde daquele homem. E ele tá faceiro com a oportunidade. E ele foi e chegava na semana, toda semana o pastor chegava pra ele e falava assim: como é que você tá? Não, tô bem demais. Eu fui lá, rapaz, foi mais de 1 hora com o negócio do sangue assim na minha veia lá, entrando sangue, saindo sangue, e eu falando com aquele pessoal lá da igreja, falando de Deus, pregando pra aquele povo e tal. E ele feliz. Sim. Feliz. E o pastor preocupado: esse homem vai morrer, ele não tá. E o pastor preocupado. E como é que ele fala pro homem como vai morrer? Sim. E ele ia semana por semana, e falava. E aí chegava no pastor, essa semana 2 converteram, aceitaram Jesus. Olha que bênção que tá sendo essa tal dessa doença aí. Fala desse jeito. E não vê o problema, vê a oportunidade. E aí o pastor foi e falou assim, aconteceu isso, e ele ficou lá por volta de uns 3 anos fazendo tratamento. Olha só. Fazendo tratamento. Quanto evangelizou? Já tem 10 anos que eu conheço esse homem e ele não morreu. Mas é porque a doença veio, o câncer veio, o milagre veio em seguida. Mas para isso foi 3 anos fazendo a transfusão de sangue, fazendo exame, fazendo tudo. Só que ele não estava vendo a doença, ele estava vendo a oportunidade. Porque a própria palavra diz assim, né, que isso não veio para a morte, né, veio para a vida. Só que, no caso dele, ele adoeceu. Mas ele levou vida para quantas pessoas enquanto ele estava doente? Sim. Que é um lugar... Para que lugar melhor de que falar de Cristo para quem está lá na... Para que a única solução daquela pessoa é a morte. Na mira da morte, né? Na mira da morte, entendeu? Então não tem melhor lugar. É aquilo que voltamos, aquilo que eu falei no início. Nessa hora, a mesa arrumada, o cara lambe até os dedos, né? Exato. Come o que tem. Ou seja, as doenças vão vir, as dificuldades vão vir, tudo mais, mas quando você está no caminho, essas coisas não te afetam. Não afeta. Não te afeta. Então, graças a Deus, vamos finalizar agora. Vamos finalizar, né? Então, faz essa análise na sua vida. Sim. Vê o que você tem feito. Se você tem caminhado em direção à promessa, se você tem feito aquilo, né, para facilitar que a promessa cumpra na sua vida. Você estando no caminho ali, o resto você deixa com Deus que Ele resolve. Com certeza. Né? Se você está caminhando para longe da sua promessa, aí você está dificultando a sua vida. Você está dificultando a sua vida e está só entrando em mais problemas e às vezes condicionando as pessoas que estão do seu lado a passar pelas mesmas dificuldades. Exatamente. E se você não foi feita a promessa diretamente para você, ver se você está sendo um mantenedor da obra, se você tem feito o que você tem feito dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade, dentro da sua família. O que você tem feito? Se você tem pregado para Deus, para os seus familiares, se você tem sido exemplo, tudo isso vai fazer com que a sua vida seja uma vida, né, de constante bênção, né? E os problemas vão vir, só que você não vai deixar que isso afete a sua vida. Eu quero deixar um recado aqui para você. Quando você estiver na família, lá no meio da família, não queira ser um pastor lá dentro. Seja apenas o irmão, ou primo, ou tio, ou pai, mas com exemplo. Não fique medindo, esticando o metro, querendo julgar tudo. Não. Seja um exemplo, seja testemunho. Porque daí você vai lá querendo ser testemunho, aí briga com um, briga com o outro. Quando eles veem você vindo, eles nem querem. Esses que não são crentes, não querem mais nem ir na festa mais, por causa do que você vai lá. Então vá lá, seja benção, deixa eles comer, deixa eles beber, você fica ali só olhando, intercedendo. Quando der oportunidade, se alguém abrir uma brecha, você fala. Caso contrário, você vai para casa. Entendeu? Seja assim. Olha quantas vezes você já não gostava das pessoas, quando você não era, e você ficava chateado quando as pessoas queriam fazer engolir o evangelho goela abaixo. Então seja um agente de Deus, seja uma ferramenta de Deus, e a ferramenta tem que ser usada na hora certa, no momento certo,
E Você falando, eu lembrei de um testemunho de um pastor que diz ele que um amigo, um dos irmãos, uns membros da igreja, ele chegou pra ele e falou assim, pastor, eu tô com um problema, que eu tento falar da Bíblia pra minha família, tento ajudar a converter meus irmãos, meus amigos, da minha família, e eu nunca consigo. Mas como é que você tem feito? Ah, igual, fui na festa lá da família lá, pedi pra poder fazer uma oração, e as pessoas não quiseram. Você pediu pra fazer oração e não quiseram. Não quiseram. Tentei falar já de Deus, cheguei na festa, lá tava todo mundo lá, coisa, cheguei pra poder falar de Deus, saíam, falavam que eu sou chato, não sei o que, e tal, tal, tal. Aí o pastor falou assim, então você vai fazer diferente a partir de hoje. Você vai chegar lá, você não vai falar nada. Você vai sim, comer, você vai beber, você não vai falar nada. Você vai ficar na sua. Na sua. Deixa que eles venham até você. Ele foi uma vez, duas, nada. Na terceira, chegaram pra ele. Falaram assim, ó, você tá aqui e tal. Coisa, a gente sabe que você é crente, faz uma oração pra nós. aí. Entendeu? É isso aí. Aí ele foi e fez a oração. Aí chegou, passou todo feliz. Todo falei, será? Fui lá. Tem uns dias já que eu não falo nada, que eu não converso, que eu não falo nada, não falo de Bíblia, não falo nada. Só vou, converso, Sim. brinco, normal. E aí me chamaram pra fazer uma oração. Aí, tá vendo? É porque você tava querendo forçar eles a se alimentarem, forçar eles a comer daquela comida, forçar eles a ouvirem. Agora, eles sentiram a necessidade. Quando eles sentem a necessidade, você tá lá pra suprir. É isso. A partir daí, sempre, toda festa que tinha, todo momento, ele tinha uma oportunidade de falar, de pregar, de orar, alguma coisinha assim, e aos poucos a família foi se convertendo. Então, é natural. Sim, É natural. sim, Quando eles verem sim. que você é diferente, que você Sim. não tá bebendo, mas tá feliz, você não tá falando palavrão, mas tá brincando, você não tá Exato. se comportando como um mundano, mas tá lá no meio de todo mundo. Sim. Vem, as pessoas se contagiam e falam assim, Sim. poxa, eu quero ser cristão igual ele. Ele tá aqui no meio de nós, Sim. brincando, curtindo e tal, só que não tá fazendo nada de errado. Enquanto eu, Exatamente. pra mim ser feliz, pra não poder coisa, eu tenho que estar fazendo alguma coisa errada, tá bebendo, tá fumando, tá fazendo alguma coisa. A maior mensagem é o testemunho, né? É o testemunho. E não, o testemunho também não é só quando você é curado, você prospera, não. É quando você, aonde você tá, você é uma benção. E só pela questão de você estar ali, se comportando, falando das coisas, respeitando todo mundo, aí o que acontece? Você está sendo um testemunho. Você assim, olha, rapaz, achei que ele ia falar. Porque às vezes eles vão esperando você falar para poder criticar, né? Sim. E você não falou, né? Depois você não, é porque é o seguinte, eu sou crente, eu gosto, né? Então, então se alguém interessar e quiser ouvir, eu posso até falar, mas eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para festar. Você sabe que você vê a intenção é você falar, mas você não começa, a própria palavra diz, não joga pérola aos porcos. Então, se não quer, não adianta dar pro porco não vai entender, né? Não vai saber. É. Então, agora, quando a pessoa quer... Exatamente. Então, para nós finalizarmos, se inscreve, Isso. deixa seu like, curta, compartilha, comenta, ajuda a gente para que a gente possa continuar criando mais conteúdo, gerando conteúdo para vocês. Dá-nos aquela força lá, segue nas nossas redes sociais. Aí. E tamo junto, se Deus quiser. Semana que vem tem mais, né, pastor? Tem mais. Semana E se precisar um auxílio na questão de aí, é com o Maicão aqui, estamos aí. Caldeira Produções está aí para isso.